Fala, gente boa! Muito boa noite para você que está chegando agora e para você que já estava conosco. Como eu disse na chamada, vocês não sabem o prazer que é estar de volta. E elegante, né, gente? Noivas e Cias está com uma parceria brilhante conosco aqui do Papo que Empodera, e vai haver momentos que eu vou estar elegante, mas vai haver momentos que a gente vai debater esta noite casual. E hoje eu converso com uma pessoa extremamente querida, elegante, educada e muitas qualidades que vocês vão conhecer nesta noite comigo e com vocês nesta madrugada de sexta-feira. Muito prazer, Thiago Rodrigues. Muito prazer, Alice, é um convite que para mim é uma honra muito grande estar aqui presente, né, podendo fazer parte da estreia do teu programa. E também o convite, né, queria agradecer a direção da TV Com aqui, que de fato, né, abre esse espaço que é muito importante para que a gente possa dialogar, né, conversar, trazer um pouco mais não só da nossa vida profissional, mas da nossa vida pessoal também, que eu acho que hoje o que está por trás de tudo aquilo que nós plantamos também é os bastidores, né? O pessoal geralmente, né, busca saber e tem interesse também de saber como funcionam as partes extraoficiais, né, de cada profissão. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, te agradeço pelo convite e com certeza aí já vou te desejar parabéns, teu programa vai ser um sucesso. Amém! Muito obrigado mais uma vez. E Thiago, agora aqui falando contigo, com o pessoal que está em casa nos acompanhando, eu friso, né, que o Papo que Empodera, é óbvio, trata muito de empoderamento e em alguma forma eu e o pessoal da TV te acham empoderado, por isso que tu está aqui para inspirar, né, essas pessoas que estão do outro lado da telinha conversando conosco. E começando o nosso bate-papo com a pergunta que quem já nos conhece sabe que não pode faltar, eu quero saber o que significa ser uma pessoa empoderada para ti. Bom, uma pessoa empoderada, assim, no meu ponto de vista, eu acho que é aquela pessoa que tem a plena consciência da força que ela carrega consigo, né? E muitas vezes nós vivemos uma sociedade que nos limita, né? Que na verdade até nos trata de uma maneira diferente quando nós resolvemos pensar fora da caixa, né? Então essas pessoas muitas vezes, por alguns padrões sociais, acabam na verdade ficando constrangidas da maneira que elas realmente querem se expor, a maneira que elas querem agir, expor seus pensamentos. Então a pessoa empoderada é aquela pessoa que sabe dessa força, da sua capacidade, né? Ela cria seus próprios espaços, independente da situação. Isso é uma frase que eu trago no meu trabalho também, com todos que trabalham comigo. Eu sempre digo, não importa a oportunidade que nós tivermos, quem cria os nossos espaços somos nós. Então não importa a função, não importa a maneira que tu irás começar, mas sim o quanto tu vai te dedicar e expor realmente as tuas ideias para que tu possa implementá-las na prática. Então isso para mim é um conceito de uma pessoa empoderada. Exatamente. Eu acho que vale a pena, né, sempre frisar que empoderar não quer dizer com soberba, com se achar, com uma pessoa exibida. Eu acho que vai muito além, né, desses nichos que as pessoas rotulam muito quando se diz que uma pessoa é empoderada, né? Eu acho que liga-se mais a forma e a conduta da pessoa do que o jeito que a pessoa se veste, o jeito que a pessoa é, cabelo, né? E é isso aí. Mas, Thiago, agora, não saindo desse gancho ainda, eu quero que tu me cite 3 pessoas empoderadas pra ti, mas aí é na área, né, que tu quiser, em qualquer área, enfim, pessoas que tu sente, né, que se encaixam com esse termo de empoderamento. Sim, bom, sem sombra de dúvidas, uma pessoa que inclusive, né, é uma pessoa que eu escolhi como parceira de vida, parceira de negócios, né, que é uma pessoa que eu acho extremamente empoderada dentro daquilo que ela se propõe a fazer, é a minha esposa, que é advogada também. Ela atua no ramo do direito de família, né? Então ela tem uma base muito forte de luta em favor do direito das mulheres também, né? E ela é uma inspiração, porque na verdade ela se tornou advogada, né, antes mesmo de eu me tornar advogado. Então eu acho que a gente fez uma parceria para a vida, assim. E ela é uma pessoa extremamente empoderada também, porque ela realmente vai, mete a cabeça. Eu sempre digo, nós pensamos os dois, né, assim, para algumas coisas nós temos que ser o freio um do outro, né, porque na verdade muitas vezes isso gera medo em quem está em torno de nós, mas para nós que estamos vivendo o dia a dia ali, tu ter essa capacidade de pensar que tu pode ir além daquilo que a sociedade rotula, que na verdade
tu não pode furar aquela bolha, porque tu nasceu para ser empregado, tu nasceu para viver sob ordens, tu nasceu para, né, não avançar dentro da tua própria profissão. E, na verdade, nós dois juntos vamos nos dando forças, assim, avançando. Então, ela é uma pessoa que, ao meu ver, né, é uma pessoa extremamente empoderada e é uma inspiração para mim. Também a minha mãe... Muito, né, Thiago? Tem um amor, não vou deixar passar. Mas tá certo, né? Acho que uma pessoa também extremamente empoderada para mim é minha mãe, também, que aí é uma pessoa com baixo grau de instrução, mas com uma capacidade de avanço, de buscar, de alcançar o que ela quer, independente daquilo que ela se propõe a fazer, né? Meus pais são separados desde que eu tenho 4 anos de idade, e a minha mãe, a partir de então, foi mãe e pai para mim, assim. Então é uma mulher que dentro de casa me trouxe hoje, formou, né? Todo o meu caráter é formado em função de tudo aquilo que ela me trouxe como diretriz para a minha vida, mas é uma pessoa extremamente empoderada também, no sentido de que ela me leva e sempre independente hoje, eu tenho 36 anos de idade, ela está lá sempre me apoiando, independente da situação que eu me proponho a fazer. E a terceira, que é uma pessoa que eu conheci no decorrer da caminhada, que é uma pessoa extremamente empoderada, é a minha sogra. Também, que é uma pessoa que trabalha na área da educação, tem também um conhecimento vasto nessa área, já foi secretária de Educação do município de Pelotas, né? Ela é uma pessoa muito qualificada, uma pessoa que também, né, tem uma capacidade enorme assim, de avançar dentro da pauta dela, é uma pessoa que eu admiro muito também, e depois do decorrer da nossa conversa, tu vai ver que ela foi uma pessoa assim, ponto-chave da minha vida, da minha virada de chave. Perfeito. Para quem não conhece o Thiago é advogado e também tem outras milhões de qualidades que a gente vai conhecer durante esse nosso bate-papo. Mas agora, pesquisando a vida do meu convidado, é óbvio, eu fiquei sabendo que a advocacia entrou na tua vida em 2007, né? Exato. Mas tu começou a trabalhar oficialmente, né, nessa área em 2020. Eu quero que tu explique mais ou menos esse ato, esse tempo, sim, né? E já te apresenta pro pessoal, né, o teu ofício, enfim, para quem está te conhecendo nessa noite, nessa madrugada de sexta-feira. Perfeito. Bom, Alicia, meu nome, né, então, para quem não me conhece, é Thiago Rodrigues. Eu sou um advogado hoje que trabalho com ênfase muito grande na área do direito previdenciário, né? Sempre tive uma afeição muito grande pelos direitos sociais, e o direito previdenciário hoje faz parte da minha rotina, no meu dia a dia. Foi uma profissão que eu me encontrei, onde eu consigo de fato hoje até mesmo retribuir com o meu trabalho a muitas pessoas que me ajudaram ao longo da minha caminhada, porque eu sempre digo, né, do INSS todo mundo um dia vai precisar, né? Então hoje eu tenho uma profissão que me contempla e me dá a oportunidade de poder ajudar pessoas que estão em busca de direitos, né, tanto previdenciários, assistenciais. Então é uma área que eu sou muito feliz no que eu faço, né? E o direito previdenciário ele entrou na minha vida em 2007. Né? Antes disso, eu trabalhei em várias áreas. Eu fui servente pedreiro, eu trabalhei em uma empresa de distribuição de alimentos, né, perecíveis, então, né, era sempre serviços braçais. Naquele momento eu estudava ainda. E aí eu entrei para o Cefet na época, né? Consegui depois minha formação em eletromecânica, mas concomitante com o curso técnico eu já trabalhava como office boy em escritório de advocacia. Então um dia eu, cansado de viajar no serviço braçal lá que eu fazia, que passava mais tempo fora de Pelotas, a minha mãe, que fazia faxina na casa de uma psicóloga, disse para mim: Thiago, tem um cliente da minha psicóloga que tem um escritório de advocacia, ele é meio sozinho e está precisando de alguém para digitalizar documento, atender telefone e tal. Eu falei: mãe, eu me interesso. Se puderes me indicar, me indicou, fui lá, consegui o meu primeiro emprego assim, nessa área do direito. Comecei trabalhando, então, fazendo serviço de rua. Na época os processos eram físicos, então eram muitas coisas que tu tinha que deslocar até a sede do fórum, até a sede da Justiça Federal. Né? Hoje em dia são todos processos eletrônicos. Mas ali foi uma primeira oportunidade. A partir dali comecei a fazer serviços internos dentro do escritório e somente em 2015 que eu entrei para a Faculdade de Direito. Então, durante todo esse tempo, eu trabalhei no escritório de advocacia. A partir de 2012, eu passei, junto com essa atividade de advocacia, a assessorar um vereador na Câmara de Vereadores. Então, na parte da manhã eu trabalhava na Câmara de Vereadores, na parte da tarde eu seguia no escritório. Né? Sempre com aquela ideia que, após a minha formação, eu iria ter o meu próprio escritório. Claro que, às vezes, a gente planeja algo e nem tudo sai no tempo que a gente deseja. As coisas são difíceis, né? São difíceis. Então, assim, às vezes, te interrompendo, né? Mas quem olha, depois que as coisas já estão tudo concretizadas, não sabe todo o caos que foi, né? Tu tem que dar manutenção no carro com o motor ligado.
Então, assim, muitas vezes tu não tem como parar, ter aquele descanso. É a mesma coisa, o certo é tu começar a ficar, namorar, noivar, casar, ter filhos, né? Às vezes tu tem o filho antes de casar, às vezes... Não é a gente que comanda, né? E a vida é assim. Então, na vida profissional não é diferente. Então, as oportunidades, elas vão aparecendo. Se a gente está preparado, a gente vai conseguindo abraçar aquelas oportunidades. E a partir daí, eu sou eternamente grato a esse escritório que eu comecei a trabalhar, mas eu também sei que foi graças ao meu empenho diário ali, né, e muitas vezes trabalhava 12, 13 horas por dia, não por exigência do meu chefe, mas é porque eu estava ali após o expediente buscando conhecimento, e aí eu fui criando as minhas oportunidades. Somente em 2019 eu saí desse escritório, né, e aí a partir daí a minha esposa abriu um escritório de advocacia, e aí eu fui auxiliá-la, né, nesse primeiro momento. E aí desde então, hoje, o curso de advocacia já vai fazer 6 anos praticamente. Depois disso nós, né, abrimos um curso, que hoje se chama Imersão Previdenciária. É um curso de capacitação para advogados previdenciaristas que querem atuar na área. Hoje o direito previdenciário, principalmente após a reforma da Previdência, é uma área que está em alta, né? Não por essas fraudes aí que estão vindo à tona agora, mas é porque é uma matéria que de fato, né, mexeu muito com o planejamento a longo prazo das pessoas, que é a aposentadoria. Então hoje ele se tornou, né, um serviço de referência dentro do direito. E aí esse curso hoje a gente já tem 212 advogados lá, que fazem parte da imersão previdenciária, e aí é uma empresa, né, secundária que nós temos ali que caminha junto com o curso de advocacia. Tu sabe que eu ia te interromper, porque quem não acompanha, né, o Thiago nas redes, agora vai passar a acompanhar, porque a gente vai botar o arroba do Thiago aqui embaixo. E quem acompanha, né, como eu, enfim, a gente vê que tu não é extremamente presente nas redes sociais em questões de vida pessoal, mas eu acho que na questão do teu ofício, eu acho que tu sempre faz ali um videozinho explicando alguma coisa, e eu já quero pegar esse gancho, né, porque isso é óbvio, que hoje em dia as mídias, né, rede social, Instagram, Facebook, enfim, nem citando nada, só falando mídias, é que comandam e impulsionam muito o trabalho da gente. Exatamente. E eu quero te perguntar como que tu enxerga, né, da tua área, né, de advogado, essa questão do impulsionamento das redes sociais, né? A gente sabe que existem advogados que são mais retraídos, tem pessoas que também não são habituadas com as redes sociais, mas eu sinto que tu, não sei se é uma coisa que tu te força porque tu sabe que é o andamento do momento, ou se é uma coisa orgânica, espontânea pra ti. Aí eu quero que tu fale como que isso imprime no teu trabalho. Eu hoje, assim, posso te dizer que o que não está na internet praticamente não existe, né? Então, assim, eu sempre digo lá no curso, os advogados que não têm uma conta no Google Ads, no Meta Ads, eles estão... Não vou dizer que eles não vão ter clientes, que eles não vão ter uma boa atividade de trabalho, mas competitivamente eles já vão ficando para trás, tá? Hoje, se tu me perguntares assim, Thiago, qual é a maior captação de clientes do escritório de vocês? É o boca a boca ainda, tá? O nosso escritório ainda funciona muito com cliente que nos indica. Tá? Então eu tenho uma pesquisa, cada vez que o cliente senta na minha frente, eu pergunto, sendo o controle que eu tenho de anúncio pago, mas fora aquele cliente que agenda o horário, eu sempre faço essa entrevista para saber de que forma ele chegou até o escritório. Perfeito. E eu acho que um cliente indicado por outro cliente, ele já chega a 50% convencido que eu sou a pessoa certa. Sim, que já vem com referências, né? Já vem com uma referência. Na internet, ele precisa assistir uns 10 conteúdos para começar a assimilar que eu posso ser uma alternativa para ele, tá? Mas a rede social, assim, a que mais funciona para mim hoje é o Instagram, tá? Por quê? É muito engraçado, assim, no Facebook eu me comunico direto com o meu cliente final, que é aquele que está buscando um benefício previdenciário, uma análise de aposentadoria, ou teve seu benefício indeferido pela INSS e quer buscar uma solução jurídica. No Instagram eu me comunico com o filho do meu cliente, que vai lá e diz, mãe, por que tu não vai no Thiago? Mas eu nem sei quem é o Thiago, mas aí eu vejo que os jovens influenciam muito na decisão de quem os pais vão contratar. Então muitas vezes, a maioria das vezes o cliente chega e diz pra mim assim, o meu filho viu um vídeo seu no Instagram. Sim, porque é o que a gente falou, né? Então assim, hoje a internet a gente não pode se amedrontar pra tecnologia. Então assim, hoje assim, tu vai num show, se tu não tirar uma foto, parece que nem foi no show. Exato. Não, eu tenho muito isso, até isso é um hábito que eu sou nova, eu tenho 26 anos, mas eu tô caminhando pros 30. Mas eu tenho muito isso com uma amiga minha. Tu foi em tal lugar, mas tu não postou nada. Aí eu levo aquelas mídias assim, mas por que eu tenho que postar? E realmente, mas é que eu acho que é essa coisa da geração, enfim, que a gente tem esse hábito, assim, tudo, né? Questões de entretenimento, questão profissional, parece que isso não posta. Vamos supor, se eu daqui pra frente resolvo virar uma advogada, se eu crio um perfil ali, eu posto uma vez por semana, parece que eu não tô atendendo ninguém. E eu posso estar com a minha semana lotada. Exatamente. Mas é que eu acho que é a expectativa pela geração, né, que a gente vive,
que bota na gente. Exatamente. E eu vou te dizer assim, as redes sociais, elas são indispensáveis para que o teu negócio se mantenha vivo. E hoje isso cria até um impasse muito grande dentro da própria ordem dos advogados, porque nós vemos uma cultura daqueles escritórios tradicionais. A Alicia, o avô dela já era advogado, o pai dela era advogado, a Alicia está dando seguimento naquele ramo. Aí ela já é da família Soares, advocacia que todo mundo conhece. O Thiago é o filho da faxineira. Mas agora o Thiago compete em igualdade com escritórios tradicionais que em um determinado momento cogitaram que a internet era bobagem. Mas hoje tu vê pessoas que pegaram a carteirinha da OAB há 6 meses atrás, que já tem um engajamento nas redes sociais e um alcance de público muito maior do que escritórios tradicionais. Perfeito, perfeito. Os advogados novos hoje cobram consulta e os advogados tradicionais às vezes não se arriscam a cobrar uma consulta. Exato. Porque o volume passa a ser muito grande quando tu trabalha com a rede social. Claro que tu está indo de encontro ao problema e tu tem que abraçar o problema. Eu sempre digo, é que nem voto político. Cativar a pessoa num primeiro contato é muito fácil, dar manutenção nela é difícil. Tu manter aquela pessoa cativada por ti é difícil. Né? Aquela pessoa... o Thiago me atendeu super bem a primeira vez que eu fui lá, a segunda vez liguei ele já não me atendeu, a terceira vez ele não me responde mais. O Thiago tá na mesma linha. Vamos falar que lidar e trabalhar com pessoas é uma coisa que exige bastante da nossa... Eu acho que todas as profissões meio que lidam trabalhar com pessoas, né? Óbvio, mas eu acho que tem algumas profissões que a gente precisa... A nossa imagem. Eu acho que quando lida muito com isso é complicado. Principalmente assim, os serviços. Produtos, eu vejo que a marca ela importa mais do que a pessoa que está por trás da marca. Agora, serviços, assim... Nossa, minha mãe entrou numa situação de emergência no pronto-socorro, precisa fazer uma cirurgia de vesícula. Tu não vai, muitas vezes, pela referência do hospital, mas sim naquele médico que é referência. Perfeito. Na comunidade. Exato. Eu vou no advogado, porque assim, hoje se tem também uma falsa percepção, se a pessoa vai te contratar pelo relógio que tu usa, pelo carro que tu usa, porque isso é o que vende na internet. Eu vou vender o método para tu ficar melhorado na advocacia, que as pessoas vão ter percepção de valor no teu trabalho pelo relógio, pelo sapato, pelo terno, mas na verdade quando aperta a pedra no sapato, tu procura a pessoa que tem conhecimento. Exatamente. Né? Eu sempre digo, isso deve acontecer muito no direito criminal, né? Quando tu tá prestes a ser preso, tu não vai procurar o cara que faz videozinho bonito na internet, vai ver aquele que realmente tem capacidade técnica de impedir que aconteça uma injustiça. Né? Então a mesma coisa eu vejo para serviço. Agora, eu compro uma Coca-Cola, eu compro... Thiago me olhou que dizer isso deve acontecer muito no direito criminal. Eu não sei nada. Eu não, mas eu digo assim porque, na verdade, aí quando tu procura um produto em si, tu confia na marca. E também na influência, né? Na influência. Exato. Na influência. Exatamente isso. E agora eu quero te perguntar também, que tu citou ali a questão da política, né? E a gente vê que hoje é uma coisa que até nós temos um amigo em comum, que a gente ainda vai falar dele, que também se aventurou agora há pouco na política, enfim. Mas eu quero te perguntar se isso já passou pela tua cabeça, se tu já teve apoio, né? Porque às vezes... Foi o que eu te falei, existem profissões que a gente lida mais ou menos com as pessoas, né? E querendo ou não, a área da advocacia, tu lida diretamente com as pessoas, com indicação, né? O teu trabalho é indicado, enfim, nós até temos um conhecido aqui da emissora que quando eu falei que eu ia trazer o Thiago, acho que foi o Thiago que falou, o Thiago disse pra mim, não, conheço, ele em seguida me leva cliente lá, e só aparece pra me indicar alguém. Então, acho que acaba que poderia te puxar pro nicho, né, e pra área da política. E aí eu quero que tu fale um pouquinho, se isso já passou pela tua cabeça, se já houve um convite, até onde tu te sentir confortável pra falar. Não, eu tenho assim, na verdade, uma raiz política dentro do PDT. Né? Eu fui 8 anos tesoureiro do PDT municipal aqui de Pelotas, fui muito tempo da composição da executiva, então ajudava na composição de nominatas para o partido concorrer. Né? E sempre tive esse viés trabalhista, assim, eu tenho, né, na minha família pessoas que idolatravam desde que eu era criança o Brizola, então mesmo sem saber quem ele era, eu fui buscar depois qual era a história do trabalhismo e me identifiquei muito com a ideologia do PDT. Tá? Já tive desfiliado do PDT também, né? Passei já pelo PSB, voltei para o PDT, sempre acompanhei o cenário político, tá? Porque a política caminha diretamente com a minha profissão. Então, e até hoje, por exemplo, a partir do momento que tu está num cenário político e tu diz para as pessoas que tu é advogado, pode ter certeza, assim, se tu bater em 10 residências, umas 6 vão te perguntar se tu trabalha com direito previdenciário, porque tem problemas com a previdência. Então é até assim, é quase que uma pesquisa informal
de que é um nicho que realmente hoje conta com mais de 100 milhões de segurados no país. Perfeito. Então é um plano de previdência que aqueles que estão dentro querem uma solução e os que estão fora podem entrar para dentro do sistema. Entende? Então assim, hoje, politicamente, eu não vou te dizer que nesse momento eu tenho alguma pretensão porque eu estou focado no meu negócio. Mas futuramente eu tenho uma ideia assim, já discorri sobre isso até com clientes, assim, que às vezes os clientes brincam, por que o doutor não concorre? Porque isso, e eles me vêm ajudando outras pessoas, né? Mas eu sempre participo. Eu acho que assim, se nós não estivermos ali para tomar uma decisão, alguém vai tomar uma decisão por nós. Tu vai na Câmara de Vereadores, tem 21 cadeiras, não tem nenhuma sobrando. Se hoje vier a óbito um vereador, é uma família que fica triste e amanhã é outra que comemora do suplente que está assumindo. Então o espaço político precisa ser ocupado. Né? Então nós temos que participar, de alguma forma. Então nunca deixei de ir votar, nunca me anulei para as questões políticas. Então, por exemplo, eu agora que trabalho diretamente com o direito previdenciário, eu tenho que estar atento se o município de Pelotas vai aderir à reforma da Previdência ou não. Então eu tenho que estar atento ao cenário político também, não só ao cenário técnico. Né? E dentro da política, o que eu te digo assim, tu tira, né, por exemplo, tu constrói muitas relações. E eu acho que hoje a política, né, ao meu ponto de vista, é tu saber de fato conviver com pessoas que pensam diferente de ti. É natural que a gente comece a buscar ciclos de amizade somente daquelas pessoas que pensam semelhante a nós. A nossa bolha também, né? A nossa bolha. Então, assim, daqui a pouco, né? Isso é normal, isso é no direito previdenciário. Parece que no meu Instagram todo mundo fala de direito previdenciário. Eu vou no outro e digo, não, mas nem conheço outro advogado, Thiago. Poxa, porque eu só sigo pessoas que falam de direito previdenciário. Então eu tô naquela bolha ali, eu tô vivendo aquilo ali. E às vezes o próprio algoritmo da rede social já te passa as sugestões desse nicho de pessoas, né? Porque é o tua... Então, assim, eu acho hoje triste essa questão da polarização, acho ruim isso pro cenário político de município ao governo federal, mas eu penso sim que no futuro acho que eu vou tentar ter uma participação mais efetiva colocando meu nome à disposição. Não, hoje não, porque em funções, agora nesse momento, pai de primeira viagem, não é momento de fazer mestrado, não é momento de fazer hora extra, é momento de estar mais próximo da minha família. Então, assim, esse momento eu quero curtir esse ciclo, né? Mas no futuro, conversado com a minha família, se tiver o respaldo deles, realmente eu tenho interesse. É o momento dele fazer bumerangues e vídeos da Amália. Exatamente. É o momento a Amália que é o sucesso. É o momento que a gente entende, né? Porque eu não sou dessa área ali. Então, quando eu entendo alguma coisa no Instagram do Thiago, é porque eu tô vendo a Amália. Mas vamos chegar lá ainda. Thiago, agora eu quero te perguntar uma questão até que eu acho, não digo que séria, mas eu acho que é uma questão que tu vai falar diretamente com pessoas do nicho desta apresentadora que vos fala e também da diversidade, né? Eu sou uma mulher trans, não é novidade pra ninguém, e eu acho que em alguns momentos a gente eu não posso dizer que eu sofro, mas eu vou falar pela comunidade, né, que a gente sofre alguns ataques, algumas coisas, algumas injúrias, algumas ofensas, algumas coisas, né? E eu já escutei muito, aí agora eu posso falar com propriedade. Eu já escutei muito isso, a questão de, mas eu poderia processar, mas eu sou pobre, eu sou uma pessoa de baixa renda, né, questões de lidar com advogados é cara e tem custo, enfim, deixei passar. Né? E a gente também vê muito, né, pessoas famosas, pessoas com classe altas, que qualquer coisa que tu fale hoje em dia, até um próprio comentário na rede social, e eu não estou discordando, acho que é correto, porque a rede social não é... Mal terra sem lei. Exatamente, tirou a palavra da minha boca, mas as pessoas têm muita essa impressão, vou ali, vou criar um fake, agora não gostei que o Thiago foi no programa, vou xingar ele ali e vai ficar tudo por isso mesmo. Mas voltando à questão da diversidade, eu quero que tu fale diretamente com o pessoal, assim, da diversidade, com as pessoas que a gente sabe, né, não vou citar aqui o que sofrem, o que passam, como que eu vou falar a gente, pode procurar os nossos direitos e às vezes em algum tipo de ofensa, alguma coisa pequena, mas que, né, se a gente puder, né, se assegurar nos nossos direitos, nas nossas questões e fazer essas pessoas, né, que são sem noção e pessoas pobres de espírito também, que elas se toquem, né, através da justiça, das leis, que elas estão erradas, que elas precisam parar, eu quero que tu fale com esse nicho de pessoa. Perfeito. Não, Alice, eu acho assim, hoje em dia sabemos, né, eu uso uma frase assim, que quando eu me deparo com uma situação assim, não de fato vou para minhas redes sociais muitas vezes abordar o tema, mas, a violência de gênero é uma coisa que a gente enxerga no dia a dia, no cotidiano, né? Isso está próximo de nós, isso está nas redes sociais, está no noticiário a todo momento.
eu sempre digo, nós vivemos num mundo de muita tolerância e pouca empatia. Né? Então se criam várias situações, né, onde na verdade tem uma falsa proteção que não existe. Né? E muitas vezes, como tu disseste, a pessoa que muitas vezes sofre esse tipo de agressão e vive numa camada da sociedade onde ela de fato muitas vezes se sente oprimida pelo próprio sistema que deveria defendê-la, ela não sabe nem a quem buscar. E isso eu vou te dizer assim, ó, eu sou advogado, eu atuo no ramo do direito previdenciário. Às vezes a minha família diz, Tiago, e inventário aqui de casa? Eu digo, ajudo vocês a pagar um advogado que eu não faço inventário. Não é minha área. Então eu digo assim, mas o que ocorre? Quando nós estamos olhando uma situação da arquibancada, é mais cômodo de tu dar uma informação, tá? Quando a situação ocorre conosco, desestabiliza totalmente porque pega o nosso emocional. Então eu vou dizer assim, eu sou um advogado da área previdenciária, mas tu me ligar agora, Thiago, sofri um acidente de trânsito, eu vou dizer, faz isso, faz isso, faz isso. Ah, mas tu atua nessa área? Não, mas inicialmente eu vou te dar uma orientação, depois tu busca a orientação do colega. Agora, se eu me envolvi num sinistro, na hora parece que eu não me lembro, né? Eu tenho que ligar mesmo para os agentes de trânsito, o que eu tenho que fazer? Porque eu estou envolvido emocionalmente naquilo ali. Então, assim, hoje nós temos assistência judiciária gratuita, tá? Nós temos a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública da União e nós temos nas universidades aqui de Pelotas um sistema de atendimento gratuito para as pessoas de baixa renda, tá? Onde são os alunos que atendem a população e os professores, com as suas carteiras da ordem, acabam advogando em prol daquelas pessoas. É um serviço de contrapartida da universidade, tá? Para receber benefício, recurso público. Eu, particularmente, me formei na Universidade Católica, então trabalhei muito tempo na assistência da Católica, ali prestando serviço, é aquela coisa. Naquele semestre que eu tive ali, teve processo que eu peguei pela metade, saí de lá e o processo não tinha encerrado ainda. É um grande volume, é um atendimento que tu teria com um advogado particular, que é muito mais célere, mais rápido, tu consegue ter mais acesso, com certeza não tem o mesmo padrão, mas tem profissionais tão bons quanto qualquer advogado profissional. O pessoal, defensoria tem excelentes profissionais. Né? Só que o acesso muitas vezes e a falta de publicidade dessas informações impede essas pessoas de agir. Então a pessoa pensa, puxa, mas cara, sofri isso aqui. Primeiro que tu tem que passar por aquele constrangimento de dizer assim, eu vou lá, será que eu não vou ser julgado pela autoridade ao qual eu estou indo denunciar o caso? A gente já te coloca nessa situação. Segundo, de que forma isso vai, né, trazer um impacto daqui a pouco que muitas vezes tu quer resolver, tu quer trazer a força. Vou pular um assunto agora, mas vou trazer aqui. Há poucos dias tu deve ter visto na rede social uma situação peculiar que aconteceu com um cantor rapper, o Guido. Um policial que teria abordado ele injustamente porque ele é negro e o cara começou a ameaçar ele. Ele levou isso adiante, entende? Mas assim, tu tem que te cercar, parece, de todo um sistema para mover uma ação que seria naturalmente... Mas agora eu vou te dar uma contra-resposta. Mas tu não acha que talvez o Guido tenha levado isso adiante porque ele é uma pessoa conhecida? Porque eu sinto muito, até eu vou te citar, se tu me permite, eu vou te citar um exemplo, eu quero que tu me diga o que a pessoa poderia ter feito. Claro. Eu sinto que existe muito isso, por isso que eu citei as pessoas de baixa renda, enfim. Eu não sou nada, eu vou chegar no advogado, vou dizer que me chamaram de tal coisa, até talvez o advogado vai rir de mim, porque ele vai dizer, sabe, uma suposição, gente, tô dando. E como ele citou esse rapaz, né, que é um rapper, ele é conhecido na cidade de Pelotas, inclusive até o Guido já foi chamado para estar comigo no Papo que Empodera em um outro formato, mas eu acho que talvez o Guido tenha procurado os direitos dele, porque ele sabe que, não digo a população, mas ele sabe que ia ter uma boa parte que ia vir junto com ele, né? Porque ele é uma pessoa pública, ele é uma pessoa conhecida. Então, tu não concorda? Concordo, com certeza, assino embaixo, porque de fato, essa pessoa ela tem um respaldo muito maior. Ainda assim, com receio de alguma retaliação, mas tem um respaldo muito maior. Não estou fazendo julgamento de mérito, não sei se ele está certo ou se não está, mas estou dizendo assim, hoje uma pessoa que sofre esse tipo de discriminação, primeira coisa tem que registrar. Por exemplo, lá na Zona Norte, lá, as pessoas que moram ali reclamam diariamente que tem um alto índice de assalto. Mas aí eu passo ali e penso, mas eu não vou lá na delegacia fazer um boletim de ocorrência, levaram meu celular, paciência. Os órgãos de segurança passam a não ter esses dados. Então, assim, na verdade, isso acaba ficando como uma nuvem ali que vem assombrando aquelas pessoas que sofrem esse tipo de violência, mas ao mesmo tempo não há registro para que haja uma ação do poder público para
fazer algo preventivo, não agir só na correção, né? Então, assim, hoje, primeira coisa que eu sempre digo, na dúvida, registra o boletim de ocorrência. Primeiro passo. Tu pode não representar contra a pessoa, mas vai ficar registrado. Que o fato aconteceu. Que o fato aconteceu. Bom, tens a opção de representar, e aí tu tens um prazo para isso, né? Mas tu tens a opção de representar ou só de registrar, porque tu está criando uma prova contemporânea à data do fato. Porque depois tu vir argumentar, depois que acontecer algo, uma reincidência, tu vai dizer, olha, mas lá atrás eu já estive aqui comunicando que já ocorreu esse fato, esse sujeito é reincidente, ele está me perseguindo, está fazendo isso, porque isso é para tudo, é assédio moral no trabalho, e acontece de tudo, tu entende? Nesse sentido, se nós não registramos, nós não temos nada como meio probatório depois para, de fato, tu, de uma maneira corretiva, tu não vai buscar um enriquecimento ilícito em cima da pessoa, mas uma medida pedagógica ali, que ele venha a sofrer, de fato responder o processo criminal, ou até mesmo uma indenização, isso acalma a pessoa. Eu vou te dar um exemplo, tá? Esses dias eu estava dentro da Câmara de Vereadores, e aí teve uma sessão, estava uma discussão de emendas parlamentares lá dentro da sessão, e 2 pessoas foram para o local onde ficam as pessoas assistindo a sessão, e aí um vereador foi falar, as pessoas começaram, ladrão, ladrão, ladrão. Tá. Se chamou a segurança da casa, se chamou os órgãos da autoridade, fizeram um boletim de ocorrência, e o vereador quis representar contra elas criminalmente, porque a pessoa levou um pouco daquilo de como ela faz nas redes sociais, achando, é uma autoridade pública, eu posso não concordar com a ideologia do governador, do prefeito, do presidente da República, mas ele é uma autoridade, tu entende? Então eu tenho que respeitá-lo enquanto autoridade. Se eu quero respeito, eu tenho que respeitar. E eu não posso simplesmente sair externando o que eu penso, assim, e acusando, imputando crimes à pessoa, porque, né, de fato, de uma certa forma, hoje em dia, nós temos aquela questão da internet. Todo mundo está pronto para cancelar alguém. Sim. É porque, é o que eu te falei, né? Se tornou muito um lugar onde todo mundo tem opinião de tudo. E eu sinto que a internet é assim, se tu botar as pessoas numa roda, num grupo. A gente cria um grupo lá no Instagram, todo mundo vai opinar. Eu chamo todo mundo que tá no grupo do Instagram aqui, cara a cara, acho que vai ter 2 que vão opinar. Porque as pessoas se escondem muito ali no celular, porque é uma coisa muito fácil, né? Eu tô deitado ali, eu xingo o Thiago, eu vou dormir e amanhã toca a minha vida. Mas agora eu quero ver eu expor a minha opinião, né, referente à tua vida, que não me diz respeito. Porque não tem coisas que não me diz respeito, não é da minha alçada. Não sei se tu concorda comigo, mas assim, eu penso que ambientes, núcleos menores, as pessoas se respeitam mais. Por exemplo, tu olha assim, em cidades menores, que tu tem aquela percepção de que tu vai ver aquela pessoa todos os dias, que se tu não conhece a Alice, tu conhece a mãe da Alice, tu conhece o pai da Alice, tu conhece o irmão, tu sempre tem uma ligação. Não acontece em Pelotas. Não quero dizer assim, não quero dizer que, por exemplo, Pelotas, que já é uma cidade, que ainda que não seja uma das maiores cidades do país, mas já é uma cidade com pequena, 350 mil habitantes. Pequena. Tem pessoas que talvez no dia a dia tu não cruza, ou tu vai lá na internet, xinga o cara por uma publicação, faz a coisa, talvez tu nem pense que um dia tu vai encontrar aquela pessoa. Apesar que a gente sabe que um pouquinho tu já cerca com aquelas pessoas, né? Geralmente, só tu frequentar alguns lugares seguidos, tu vai ver sempre as mesmas pessoas que frequentam. Mas aí tu vai para uma cidade menor, que assim, tu pega pequenos núcleos, as pessoas já, vamos dizer assim, pensam 2 vezes antes de xingar o cara no trânsito. Aí, seguidamente, tu vai para São Paulo da vida, os caras, porque não sei o quê. 5 milhões de habitantes. Então, assim, às vezes o respeito, assim, mútuo, ele vem também de uma situação assim de, puxa, tu tem um constrangimento de ver aquela pessoa a todo momento. Eu posso te falar alguma coisa na internet, mas aqui na tua frente eu não tenho coragem. E principalmente porque são coisas que não são, não é da tua alçada, não é da minha alçada, né? Uma coisa é eu te dar, mesmo sem tu me pedir, um comentário desnecessário sobre o jeito que tu atua, sobre o teu escritório, mas agora eu não tenho o direito de falar da tua mulher, eu não tenho o direito de falar da tua filha. Exato. Mas as pessoas falam. E aí, como que, claro, eu falar deitado, com a minha perna bem cruzada, com a minha fenda, lá no celular é muito fácil, mas agora eu falar aqui na tua cara, não tem. E aí a internet dá força para isso, faz as pessoas se meterem na opção sexual dos outros, faz as pessoas se meterem, né, na tua opção de ideologia política, da tua escolha do time que tu torce, da religião que tu frequenta. Exato. Por quê? Eu ia te citar um exemplo, mas eu acho que eu quero... Não, vou te citar um exemplo, mas eu vou pedir para te ser breve pra gente pular esse assunto. A gente estava falando de diversidade,
né, óbvio que sem trabalhar com nomes, cidades, enfim, aconteceu esses tempos um caso, uma pessoa não é minha amiga, mas é uma pessoa conhecida, que ela foi ter acesso a um determinado local de uma festa pública e, não sei se, né, acho que todo mundo sabe que em festas públicas, dependendo de algum departamento, tem o rapaz, né, que revista os homens e a mulher que revista as mulheres. E ela se direcionou, ela é uma mulher trans, ela se direcionou às mulheres, né, e aí a mulher que estava ali para revistar, conduziu ela aos homens, porque disse que ela não era uma mulher. E aí, ela, né, óbvio que eu acho que o instinto, né, da pessoa é se alterar. Eu não estava junto, isso foi um amigo que me relatou. E aí, né, me relataram que ela se alterou e disse que ela já tinha os documentos trocados, enfim, que é uma coisa que nem tem que ser questionada, né, enfim. E ela já se alterou, que ela já tinha os documentos trocados, enfim, e aí eles foram extremamente incisivos com ela, né, dizendo que se ela quisesse entrar, ela ia ser revistada pelos rapazes, porque ela era um homem. E tá, e até o restante da história eu nem lembro exatamente se ela conseguiu entrar, se ela se permitiu, enfim. Mas eu quero te perguntar, né, na tua condição, né, de um advogado, aonde que tu acha, e também te frisar que é uma pessoa de baixa renda, né, uma pessoa que talvez entra naquele nicho que eu te falei, eu vou gastar com advogado, vou falar com o advogado, ele vai dizer que eu não sou nada, enfim. Aonde que tu acha que essa pessoa poderia buscar, né, os direitos dela, porque eu acho que isso é uma extrema, né, inclusive eu estava nesse evento, mas eu estava em outro local, e eu ainda falei, ainda bem que eu não estava, porque comigo isso não aconteceu, e se isso acontece comigo, pelo amor de Deus, né, Sim. Mas, não que eu seja diferente da pessoa, enfim, mas eu digo que, né, são censos, né, e eu também nem argumentaria com questões relacionadas a ter documentos trocados, porque isso não é da alçada da pessoa, né? Então eu quero que tu me diga onde que essa pessoa poderia, né, procurar os direitos dela. Primeira coisa, um boletim de ocorrência na delegacia da mulher, sem sombra de dúvidas. Relatar imediatamente. Geralmente, dependendo do evento, se tem até... É público, evento público. Se tem até um posto avançado, né, das autoridades que ficam ali à disposição. Claro, muitas vezes não vai ter um posto da delegacia da mulher no evento ali, mas o primeiro passo é se reportar à autoridade pública. Explicar o que aconteceu, citar a pessoa a qual cometeu, porque muitas vezes é um ato isolado de uma pessoa que pertence a uma empresa que está prestando serviço para o evento. Mas aí contaria com as testemunhas. Claro, com certeza. Porque nesse momento o que tu tem além da prova testemunhal? É a prova testemunhal. Entende? Porque o fato ali, um momento rápido de uma revista para tu entrar no ambiente, não tem. A pessoa não vai te dar uma negativa por escrito dizendo, olha, aqui indeferimos tu passar por essa fila, tu tens que entrar na fila dos homens. E vamos frisar, não interrompendo o Thiago, mas só para passar para vocês de casa todos os detalhes, que era um evento que a pessoa estava pagando. Era um evento público, mas era um evento que a pessoa Eu acho absurdo a pessoa ter que prestar esclarecimentos, tu entende? Isso que tu me disseste agora vai muito de encontro a esse dia que um amigo meu me falou, que é um rapaz negro que disse, Thiago, eu fui parado numa blitz, só faltou ter que mostrar a nota fiscal do carro que eu comprei. Porque assim, eu tive que justificar por que eu tinha aquele carro. Então assim, não é só simplesmente assim, documento e habilitação. Não, eu tive que justificar o fato de eu estar dirigindo aquele carro. Se realmente era meu, se eu realmente comprei. Entende? Poderia ser do meu sogro, poderia ser da minha esposa, não importa. Eu sou o condutor do veículo naquele momento. Né? Se o veículo não tem nenhuma uma irregularidade, é uma abordagem qualquer, mas aí justamente isso, a pessoa tem que, né, primeiro já gera um constrangimento, porque tem várias pessoas atrás de ti. O constrangimento é extremo. Absurdo. Eu acho que e aí essa pessoa que se alterou muitas vezes é ridicularizada na internet, porque aí a filmagem pega essa pessoa alterada em cima da segurança que está ali, não sei de fato o que ocorreu, pelo que foi narrado, mas aí já era toda uma situação. Então o primeiro passo é comunicar a autoridade. E depois, ver se tu vai representar ou não contra a pessoa. Muito me admirou, né? Eu volto a frisar que foi um fato que eu não estava presente. Eu estou falando que um amigo, mas um amigo próximo, me contou, me relatou. De uma mulher, partir de uma mulher, indicar ela para um homem que ela não é uma mulher. No direito a gente chama que tem algumas decisões que são erga omnes, que têm efeitos para todos, ou seja, não se analisa somente o caso concreto, o efeito daquela decisão impacta um grupo de pessoas, um grande número de pessoas. Se essa pessoa vai atrás deste fato, leva conhecimento da autoridade, repercute na mídia o que ocorreu dessa discriminação nesse momento, que é uma falta de preparo, uma ignorância, né, do momento da pessoa ali, uma intolerância, o que for, tu entende? Olha, isso causa um alerta.
tu não vai mudar daqui a pouco a maneira que aquela pessoa que te abordou, ela pensa, com a concepção dela sobre a vida, sobre o que acontece, tá? Porque assim, somente a pessoa, assim, as pessoas julgam, né, as pessoas sem ter o mínimo de conhecimento daquilo que a pessoa passa no dia a dia, entende? Então assim, agora, a partir do momento que tu torna isso público, esse caso, como o do Guido, toma uma repercussão, que vai parar na Assembleia, que vai parar na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, que traz autoridades para o lado dele, agora tu vai ver se as abordagens não vão ter um pouco mais de cautela com relação a isso. Por isso que essa decisão, aquela pessoa acabou tendo que ir na briga, muitas vezes vai sozinha até dar certo, mas depois que dá certo, essa decisão ela acaba trazendo um efeito para todas as pessoas que talvez iriam passar pela mesma situação e também já está acostumada, já acontece isso, eu não vou falar nada, é pior, não quero me estressar. A pessoa faz que não enxerga a situação. Exato, concordo com tudo que tu está falando. E eu quero pular esse assunto, mas é um assunto que rende muito, e aí são várias camadas, complementos. E uma das coisas que eu rebati com esse amigo foi que eu acho, né, uma percepção minha, que também a gente vive num país, ou um país, um estado, enfim, muito preconceituoso no sentido que ele te julga pela forma que tu é vestido. Às vezes tu não é nada, mas tu tá bem vestido em um local, tu vai ser tratado melhor do que às vezes a pessoa que tem, não que o dinheiro comande, mas que tem mais dinheiro, mas é que a pessoa é simples, a pessoa tem uma simplicidade. E aí eu citei pra ele que essa pessoa que sofreu, ela é uma mulher trans, mas ela é uma mulher mais humilde, assim, ela é uma mulher mais delicada no jeito de se vestir, assim, ela não é extravagante, é uma mulher de ostentar, assim, roupas e coisa e tal. E aí eu citei pra ele que eu acho que também isso tenha imprimido, né, porque eu acho que jamais eles fariam isso com uma mulher, concorda? Com uma mulher trans que eles vissem que ia dar um rendezvous, ainda mais num evento público, e eu volto a frisar que eu estava nesse evento, só que eu estava nesse evento público, né, só que eu estava em um outro setor e também eu estava trabalhando, né, e então, tipo, vamos supor que uma situação que isso acontecesse comigo, eu estava trabalhando nesse evento público, então, tipo assim, na hora eu ia chamar a outra, mas é que aí é o que eu friso, eu acho que comigo, nesse momento, não tô dizendo que eu sou blindado, que eu sou melhor que isso, mas eu acho que nesse momento é impossível acontecer, porque eles sabem às vezes com quem que... Exato. É isso? Exato. Não, com certeza. Exato. Eu sempre digo assim, ó, essas questões, elas são seletivas. A justiça é seletiva. Eu acredito muito no judiciário. É a profissão que eu escolhi porque eu acredito na justiça. Mas por vezes eu vejo que as decisões são muito seletivas, assim. Então, alguns determinados públicos são atingidos e outros não. Não, e frisando novamente ao público que está nos assistindo que a gente não está falando de superioridade, né? O Thiago não é melhor que ninguém porque ele é advogado, a Alicia não é melhor que ninguém porque está aqui sentada apresentando, né? A gente está falando da imagem que a sociedade cria sobre nichos de pessoa, né? E às vezes a pessoa nem é nada, a pessoa não é apresentadora, a pessoa não é advogado, mas a pessoa está simplesmente num local bem arrumado, um cabelo bonito, um casaco bonito. Não, aquela ali, Deus o livre. Mas aí chega outra que a gente acha, naquela ali eu vou me passar porque ela tem um ar, né? Então a gente sente muito isso, né? Mas agora saindo desse assunto, porque são assuntos... E eu quero falar da Mari, gente. Eu quero chegar lá, mas ainda vai demorar um pouco. Thiago, tu... acompanhando a tua vida, estudando a tua vida pra te receber aqui, tu vem de uma família humilde, né? A tua mãe foi empregada doméstica, o teu pai foi porteiro, não sei se é ainda, enfim, mas aí agora tu vai... aposentado, tá só... Vai aposentado. E aí eu quero que tu me fale... Na verdade eu não quero que tu me fale, eu quero te dizer que tu é uma pessoa bem sucedida e eu não tô falando do financeiro, eu tô falando na tua área, né? E a gente sabe que... Eu sei quantos anos tu tem? Pode. 36. 36, 10 anos mais nova. 10 anos. E a gente sabe que na época dos nossos pais, né, o meu pai mesmo tem 60, né, enfim, as coisas eram muito mais difíceis, se graduar. Eu acho que na época deles, alcançar algumas coisas e ser bem sucedido em algumas áreas era extremamente mais difícil, né? Mas também, em contrapartida, o meu pai é uma pessoa que não tem grandes estudos e ele foi funcionário público. Então, tipo assim, existe o ônus e o bônus, né? E aí eu quero que tu fale um pouco como que tu vê essa questão da onde tu saiu, né, da cultura, né, da tua família, enfim, da pessoa, do Thiago Rodrigues hoje, 36 anos, graduado, exemplo para muitas pessoas, né, que tu é, até quando eu citei que tu viria aqui. E aí eu quero que tu fale um pouco sobre a tua caminhada, família. Assim, eu acho que de fato, hoje, as oportunidades de geração de renda
para o empreendimento diversificou muito, assim. Então, na verdade, hoje nós temos novas profissões. Talvez eu não diga para a Amália que, eu quero minha filha que seja médica, advogada. Não necessariamente, tu entende? Eu também nunca tive esta rotulação assim de pensar, o sujeito tem PhD em história, então ele é uma pessoa que com certeza vai ter vamos dizer assim, um avanço financeiro muito maior do que uma pessoa que não tem. Eu tenho muitos amigos que muitas vezes nem concluíram o ensino médio e hoje têm seus próprios negócios que ganham mais do que advogados, que ganham mais do que médicos. E por quê? Porque hoje a internet proporciona isso. Tu entende? Então, assim, hoje eu acho que eu sempre brinco, assim, né? A minha mãe é uma pessoa que, se tu me perguntasse um cheiro que eu tenho da minha infância, é o cheiro de água sanitária que a mãe chegava depois de limpar 3 casas no mesmo dia. E aí quando eu me abraçava na mãe, quando ela chegava em casa, a gente fala cheirinho clorofina porque é a marca, né? Sim. Mas eu tinha aquele cheiro, tanto que ela tinha alergia nos olhos de tanto lidar, mas ela chegava em casa, ela vendia Avon, ela fazia bolinho para vender, ela então assim, ela sempre disse para mim, Thiago, a pessoa não trabalha se não quer, porque tu arranja o que fazer. Vai bater numa casa, vai capinar um pátio, bom, na visão dela. Tá? Que é uma pessoa que veio da zona rural, faz força desde criança, né? Tem uma habilidade enorme para serviço braçal, mas ela sempre se virou e me criou assim, não tivemos grandes luxos, mas nunca me faltou nada. Assim, eu sempre brinco até que, né, que independente de viés político, assim, eu vejo com um grande avanço, e isso refletiu ali na minha infância, quando 2007, 2008, que eu já era adolescente, que a gente começou a ver no bairro ar-condicionado, micro-ondas, então veio todos aqueles financiamentos do governo, primeiro computador positivo, parcelado em 24 vezes, um computador 256 de memória, mas era assim, olha, agora nós temos computador também, entende? E eu fui ter celular com 16 anos e computador com 18. Foi no ano seguinte que eu já trabalhava, a gente parcelou e comprou o computador. Então assim, era tudo mais difícil, acesso à informação, né? Então, assim, hoje, assim, particularmente depois, por exemplo, no direito, hoje em dia tu tem uma diversidade, assim, de uma gama para tu procurar conhecimento muito grande. Se tu vai olhar, tu vai conversar com uma pessoa que hoje tem 70 anos, pode ser professor da universidade, o que for, a pessoa vai te dizer, Thiago, nós tínhamos que morar em grandes cidades para frequentar as bibliotecas, porque é onde tu tinha acesso a livro. O dia interessa, tu mora em Santana da Boa Vista, tu mora no Hervaldo, tem o mesmo acesso, compra pela internet, chega lá também. Entende? Então, assim, hoje em dia nós temos acesso à informação com a globalização na internet, nós temos hoje, na verdade, o conhecimento que pessoas, talvez com 26 anos, que tu tem uma cabeça já muito mais aberta do que quando eu tinha 26 anos, sim. E hoje eu vejo ali, por exemplo, a minha cunhada tem 20 anos, o namorado dela tem 18, e eu vejo a cabeça dele já com gatilho liberado para empreender. 18 anos, eu nem pensava nisso. Eu só queria ganhar meu dinheirinho, final de semana gastava com diversão e tudo certo. Não pensava em investimento, não pensava em qualidade de vida. Claro, vivíamos menos soterrado pela ansiedade, crise de pânico, ansiolítico, porque tinha uma vida com menos informações. Hoje em dia tu vê a palavra depressão, ela já surge naturalmente na boca da criança. Hoje eu tô meio depressivo. Tá, mas por que tu tá dizendo que tá depressivo? A pessoa já se auto-medicou. Então já se auto-sabota naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu diria que o Thiago de hoje, com certeza está muito satisfeito, né, com a profissão que tem, com a família que constituiu, mas eu vejo assim, cara, não para por aí, assim, eu só talvez envelheci minha carcaça, porque eu tô com a minha cabeça de quando eu tinha 25, 26 anos, assim, com a mesma força de querer mais. Sim, não. Entende? Então, assim, hoje eu acho que o que está mais à disposição de nós é justamente tu poder se arriscar mais. Hoje eu acho que a gente tem a oportunidade de se arriscar mais. Eu recomecei particularmente a minha vida com 30 anos. Eu fui casado 12 anos com a minha primeira mulher, né, e eu não tinha meu escritório de advocacia, eu trabalhava, era empregado, e a partir do momento, né, que depois do meu segundo casamento, conheci a Eduarda, eu literalmente comecei com 30 anos do zero. Comecei, não tem problema, posso recomeçar 1000 vezes se for necessário. Não tem problema, não sou apegado a nada material, assim, eu acho que eu busco qualidade de vida, lazer, harmonia, né? Mas ao mesmo tempo eu me deparei assim com um segundo tempo da minha vida muito mais acelerado,
né, com muito mais oportunidades, e não é uma questão de tempo curto, assim, espaço de tempo entre um primeiro momento, o primeiro tempo da minha vida e o segundo, só que no segundo eu liberei algumas travas que eu mesmo me rotulava, assim, eu dizia, pai, eu não posso, minha mãe sempre disse, eu tenho que fazer o que o chefe mandar e 50% mais para me garantir no emprego, aquelas frases, assim, né, de mãe, tu nunca pega nada que não é teu, né, tu sempre, né, tenta cumprir teu horário, fazer o que te pedem, com excelência para tu te garantir aquele emprego. E uma geração que buscava muita estabilidade, a geração do concurso público. Tem que ter um concurso. Hoje eu vejo caras que ganham 50, 60 mil reais concursados a nível federal que estão se exonerando para vender curso na internet. Porque eu acho também até pra geração nova, assim, mais nova que eu me acho tão nova, novo pra mim é 19, é 18, sabe? Minha sobrinha, na realidade. A internet vende muito uma coisa que às vezes nem precisa estudar, às vezes tu der certo ali, tu vai e tá. Não digo que não precisa estudar, mas eu digo que realmente, se tu der certo ali, que senão não é caso de dar toda hora, realmente a gente tem exemplos que a internet impulsiona, né? Mas aí eu te faço a pergunta, e se a internet acaba amanhã? E se o Instagram cai amanhã, quem tem 30 mil, quem tem 18 mil seguidores e quem tem, né? Porque hoje em dia, atualmente, com 500 mil, nem precisa ser 1 milhão, com 500 mil tu já faz publicidade, tu já faz público, tu já faz isso, com 1 milhão tu já tá, né? A prova é essas pessoas de reality show, enfim, que saem do reality show e trabalhando e coisa e tal. Então eu acho que a internet imprime e vende muito isso, que às vezes as coisas são muito fáceis, né? Por isso que talvez essa tua fala de, na minha época... E ela vende um malefício muito grande que é a comparação. Porque aí ao mesmo tempo tu vê adolescentes aí com 17, 18 anos com uma vida inteira pela frente para se profissionalizar, fazer a graduação com calma, tudo, o pessoal já está olhando o cara da mesma idade dele ganhando 2 milhões. Aí o cara já começa, puxa, eu já estou atrás, eu não estou fazendo o que ele está fazendo. E aí é onde entra o que tu falou, que as pessoas estão normalizando o quê? A ansiedade, a depressão, porque a comparação, automaticamente, se eu não consigo alcançar o nível do Thiago e eu convivo com o Thiago, eu vou me frustrar, já vou me sentir deprê, ou eu vou... o Thiago viaja, vai pro Rio de Janeiro, falando a era jovem, né? A gente sabe como pensa. Vai pro Rio de Janeiro, vai pro show, vai ali, e eu não consigo, eu tô aqui, tô ganhando pouco. E automaticamente é muito isso, né? Isso até eu também falo com propriedade, porque às vezes eu também ando nessas paranoias, sabe? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar o nosso psicológico de achar que cada ser humano é um ser humano, cada um. Eu, dentro da advocacia, tive um start assim, na minha vida que foi talvez um ponto de equilíbrio que eu tive que buscar. Quando tu começa a advogar e tu começa a montar a tua carteira de clientes, tu começa a ter volume de trabalho. No início, Eduardo, a gente faxinava o escritório, a gente atendia o telefone, a gente recepcionava as pessoas, a gente gravava os nossos videozinhos, mas isso com volume menor de clientes. Quando a gente foi aumentando o time. Hoje nós temos lá 11 colaboradores. Aí tu começa a contratar uma secretária, tu começa a trazer um advogado associado, aí tu começa a entender que advogar não é suficiente. Tu tem que analisar a parte empresarial, senão tu vira refém do teu operacional. Então tu tem que pensar assim, poxa, se eu estou focado só no operacional, quem está pensando na estratégia do meu negócio? Então assim, aí tu começa a entender que na verdade tu precisa ir além da advocacia. E tu criar procedimentos padrões para tu treinar pessoas e não ficar naquela frase, se eu não estou lá as coisas não funcionam, se não sou eu que faço não é bem feito. Não, na verdade tem que criar líder. Eu tenho que te levar para o meu escritório e te tornar uma líder para tu capacitar outras pessoas. E tu ser melhor que eu. Com certeza vai ser. Tu entende? Só que eu tenho que te transferir todo o meu conhecimento sem ter medo de perder a mão do meu negócio. Porque eu vou estar na parte estratégica. Eu cheguei a um ponto que se eu não tenho freio, eu trabalhava tranquilamente, assim, 14, 15 horas por dia. Saía meia-noite rindo do escritório. Só que eu estava sacrificando a minha vida pessoal. E a saúde também. E aí aquilo começa, de uma certa forma, a te dar um retorno financeiro e tu tá achando que aquilo tá uma grande maravilha. Poxa, agora eu tô tendo acesso a coisas que eu nunca tive. E aí chegou um ponto que aquele momento ali para mim foi dispensável. Eu e o Eduardo, a gente tinha sonho lá de comprar um determinado carro. E aí a gente surgiu a oportunidade, fomos comprar o carro. A concessionária fez toda uma recepção, champanhe, uns laços e não sei o quê. Eu estava atendendo o escritório, ela me chamou, Thiago, vamos lá buscar que eles vão nos entregar o carro. Eu fui, voltei, sentei, voltei o que eu estava fazendo e nem recordo de ter visto o carro. Eu cheguei lá falando no telefone, na visão do Eduardo, e voltei falando no telefone. Trabalhando?
Aí a Eduarda chegou e aí antes de subir o próximo cliente, ela disse assim, tu percebeu o que aconteceu? E eu, o quê? Nós fomos realizar um sonho Então, e tu levou com o princípio da insignificância. O cara mostrou champanhe, laço, não sei o quê, tu nem olhou. Não pelo bem, não pelo valor, mas pela conquista. Tu entende? Foi uma coisa sacrificada nossa. E aí eu pensei, cara, eu estou deixando os momentos importantes da minha vida passar por negócios. Entende? eu quero mais, na verdade. Eu quero mais do quê? Eu quero 3 da tarde, olhar a sessão da tarde, comer uma brigada com a minha mãe na casa dela. Não posso. Então não está valendo de nada o que eu estou fazendo. Entende? Perfeito. Aquele momento ali foi um divisor de águas, assim. Que aí eu comecei a me cobrar e comecei a entender, não, peraí, não está dando certo. Tomei a vida inteira banho de mangueira. Agora que eu tenho uma piscina, eu limpo o ano inteiro e não entro na piscina o ano inteiro. Agora que eu tenho a oportunidade de sentar na frente e tomar um bovinho, não. Eu chego em casa para tomar banho, jantar e dormir. E aí naquele momento, era um momento que vinha antecedendo a questão da gravidez e tudo mais. Eu disse, eu vou ter um filho para não ver meu filho crescer, para não conviver com ele. Aí, graças aos orixás, a Deus, eu consegui enxergar esse momento, esse ponto de discernimento. E assim, a partir dali eu trato a minha vida totalmente diferente. Deixa eu seguir, tu vai seguir nesse assunto. Eu quero te perguntar, pra quem não sabe, né, o Thiago é casado com a Eduarda, a Eduarda também é uma advogada, e eu quero te perguntar como que é, né? Mas agora eu não quero que tu fale sobre exatas, eu quero que tu fale sobre o humano mesmo. Como que é trabalhar como advogada, né? Sendo que no caso, vocês são casados, mas eu acho que em que momento, né, que o trabalho vem pra casa, né? Em que momento ela te frisa como tu te para, na realidade, como tu citou agora. Bah, Thiago, tá demais, né? Ou vocês têm um momento assim, estão sentados na mesa, tu quer falar de trabalho, não, vamos falar sobre a Mari, vamos falar sobre a nossa vida, né? E aí eu quero que tu conte essa parte, esses perrengues aqui pro pessoal que te assiste e te conhece também agora. Esse momento, assim, eu sempre trago uma frase para a relação. Casamento é tu recolher o lixo do outro, né? Então, assim, eu acho que quando tu tem uma pessoa ao teu lado que de uma certa forma, por vivenciar a mesma coisa que tu vivencia, consegue compreender melhor aqueles dias que tu tá mais para baixo, aqueles dias que, né, tu tem uma conquista muito grande e talvez para a pessoa que não trabalha na área, ela não pense que aquilo é uma grande conquista de fato, porque ela não consegue mensurar, né? Hoje tu conseguiu uma entrevista com uma pessoa que tu sempre foi entrevistar, uma pessoa que não trabalha na TV, tá, também, tá, que legal. Entende? Agora para a pessoa que também vive aquilo, fica, que legal, puxa, isso para ti é uma abertura de caminho, é tudo, tu entende? Hoje eu e a Eduarda, por mais que ela atue no ramo de direito de família ou no ramo de direito previdenciário, nós conseguimos fazer esse equilíbrio. E isso até o pessoal que trabalha no escritório, lá, nossos colaboradores falam, que a gente consegue tranquilamente tomar todas as decisões do negócio, né? E digo assim, e a gente deixa o negócio ali. Ele tem uma sede física, então ele fica ali. No início, nós achávamos maravilhoso. Nós íamos para casa, na cama, botávamos o notebook, tomando chimarrão, comendo, olhando o filme, fazendo o processo. Cada um com seu notebook. E conversando. Do dia a dia, fazendo processo e tal. E aí, né, ia conquistando, consegui tal cliente. Então, assim, hoje eu vejo que, na verdade, os opostos, eles não se atraem. Na verdade, assim, a pessoa que consegue compreender as suas vontades facilita numa relação. Sim. Se tu é uma pessoa que tu é paranoico com louça e o teu companheiro um dia não lavar a louça, é motivo de separação. Agora, se vocês dois deixar essa loucinha para amanhã, de amanhã a gente lava. Não tem problema. Torna a relação mais leve. Porque para aquela cobrança, tu entende? Então, assim, tem dias que eu vejo que a Eduarda chega mais quieta, eu sei que aquele dia foi pesado para ela, nos atendimentos. Não é um dia que eu vou entrar em assuntos polêmicos. Porque tu já sabe também. Da mesma forma, ela sabe que tem dias que eu chego, né, porque eu lido com muitas pessoas com problemas, as pessoas só me procuram um problema, então às vezes tu até carrega aquela energia para dentro da tua casa. Então eu cheguei em casa, o foco era na nossa família, entende? Agora, já teve um momento que a gente sim tinha que levar serviço para casa, porque a gente está iniciando como tudo na vida. Eu não comecei a empreender para trabalhar menos, eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes, só que agora eu tenho alcance de muito mais coisas que eu nunca tive. Sim. Sim. Então hoje, assim, eu digo, se a pessoa me pedir um conselho, procura pessoas que pensem semelhantes a ti na relação. Porque é muito mais fácil de tu trazer harmonia para o ambiente.
Não, eu concordo muito com isso que tu falou, e em todos os nichos, nem só como um casal. Essa questão do vibrar e entender o outro, né? Puxando do meu lado, né? E foi o que tu citou também, puxando do meu lado, né? Consegui uma entrevista com o Thiago, uma pessoa que não vai a lugar nenhum, porque estou muito feliz. Eu posso contar pra uma pessoa ali que é lá da área da Câmara de Vereadores, que está importando. Ela vai dizer, bacana, parabéns. Ele disse, mas claro, se eu conto, vamos supor, só uma pessoa que está me ajudando muito, né? Que vai vir aqui no papo, vamos supor, Jéssica Rodrigues, né, que é uma jornalista também, que está me auxiliando muito. Gente, a Jéssica vai vibrar, porque a Jéssica sabe o que é ter um projeto. Exatamente. Ela sabe o que o Thiago, uma exposição, vai agregar estando aqui comigo, me dando uma entrevista, me dando o tempo dele, né? Então eu acho que também, realmente, eu acho que isso que tu falou é extremamente... Hoje eu trato isso assim muito como... Cara, eu agradeço, na verdade, muito assim, porque isso torna todo o ambiente mais leve. Assim, eu sempre digo, até eu e o Eduardo, a gente conversa muito sobre até o ambiente que a gente vai criar a nossa filha. Né? Assim, e tu sente como uma criança reage num ambiente que ela se sente amada e num ambiente que ela não se sente amada. Num ambiente que ela presencia muita briga, muita discussão. Então, assim, isso, por exemplo, eu digo, a Mária ri com os olhos. Né? Assim, talvez, né... ela é realmente de Libra, diz, tua filha vai ser muito comunicativa e tudo mais e tal, mas eu vejo assim que ela já com 7 meses compreende assim e fica muito feliz de ver os pais delas ali, entendeu? Assim, eu vejo que ela vibra quando é final de semana, eu fico assim, mas ela entende, mas ela sabe que ela vai se acordar e ainda vou estar ali. Então assim, ou eu, ou o Eduardo, tu faz, né? A rotina é sair muito cedo e voltar muito tarde pra casa. Hoje assim, particularmente, eu saio de manhã às 7 horas ali, vou almoçar, não almoçava em casa. Tá indo pra hoje casa. Almoço em casa. E depois eu Eduardo também vai? Eduardo também. E depois a partir das 7 da noite a gente está em casa. É difícil não trazer as energias do dia a dia pra casa? Tem técnica? A Eduarda disse, ela acha que eu tenho, né, uma capacidade assim de desviar muito dessas energias, assim, eu acabo não absorvendo muito, mas é pesado, tem dias assim que a pessoa está ali buscando uma ajuda, ela te enxerga como a última opção, ela chega ali com uma doença grave, ela chega ali com um acidente grave, ela chega ali com um benefício indefinido onde ela não tem nenhuma fonte de subsistência, está na extrema miserabilidade e tu é a solução. Às vezes eu estou lá atendendo e chega uma pessoa assim e diz para mim, como é que tu chegou aqui no escritório? Eu fui na minha mãe de santo. Ela disse que tu és a pessoa que vai resolver porque eu não tenho mais a quem recorrer. Eu digo, tomara que o orixá esteja certo. Né? Porque eu vou fazer de tudo para dar certo, mas assim, o direito é uma atividade meio, não é uma atividade fim. Com certeza, se eu tivesse o poder da caneta, seria o Thiago do benefício. Mas eu tenho que buscar. Gente, que a pessoa fala essa, mas fala assim. Eu tô passando. E quando dá certo, mais me impressiona. Não, dá certo, porque acho que a pessoa... Tu entende? Então, assim, tu trabalha com energia. O dia a dia da gente é energia. Mas é que eu acho que é uma responsabilidade. Tem pessoas que são mais sensitivas, que às vezes entram na minha sala, vão lá tomar um café e dizem, Thiago, tá pesado aqui hoje. E eu não tô percebendo muito isso, né? A minha esposa é uma pessoa mais sensitiva, assim, então ela tem mais isso, assim. Mas eu tento, mais ou menos, assim, ter uma válvula de escape. Né? Mas religião? Alguma coisa? Também, assim, eu hoje sou muito mais próximo da religião de matriz africana, né? E muito em função da minha esposa, e eu acho que muitas coisas que a gente busca lá não é sucesso profissional, busca equilíbrio de vida, harmonia, né? De tu paz de espírito, né? De às vezes uma simples conversa, né? Cara, com certeza para mim hoje é o que me traz mais resposta. E eu acho que a religião é a nossa intimidade, né? Como tu disse ali, tua esposa te citou que tu tem mais tu cria mais essa barreira de te blinda mais, né, das coisas que vêm. Então eu acho que a religião, né, em qualquer ramo, enfim, mas no ramo de vocês, como tu falou, as pessoas botam, é como se eu chegasse e dissesse assim, eu orei ali, Deus me botou tu e tu tem que solucionar meu problema. Eu te larguei um peso em cima de ti, porque além de eu estar pagando, eu tô depositando minha confiança em ti, né? E agora também já emendando, trabalhar, né, exercer a tua função para pessoas conhecidas em casos pesados no sentido, em casos tristes, em casos, né, coisas que chateiam a gente até com desconhecidos, imagina com conhecido. É pesado exercer o profissional nessas horas? Na parte previdenciária, a vantagem é que tu não passa
tanto por isso. Tá? Acredito que quem atua criminalista, Tá. assim, acredito que seja mais assim. O direito previdenciário, hoje, como eu te digo, assim, tu consegue fazer um bem social e ainda receber por isso. Né? Porque assim, é muito gratificante depois quando tu... Bom, eu tenho um cadastro com 16 mil pessoas, tá? Não é muitas das pessoas, mas tu espalha 16 mil pessoas na cidade e cada canto tu vai tu tem um conhecido. Às vezes chega lá e aí tu olha onde a pessoa mora. Cadastro para... controle. Pessoas que eu já lidei no dia a dia. São todos foram de alguma forma... E alguns continuam sendo. Isso aí. O que acontece? Aí tu chega lá, a pessoa diz assim, Thiago, eu moro aqui, não sei, que legal. Tu lembra, foi tu que conseguiu a aposentadoria da minha mãe. E aí muitas vezes tu percebe que aquele grupo familiar vive só daquela aposentadoria. Aí te dá uma sensação, uma satisfação muito grande. Porque eu consegui resolver e trazer uma renda vitalícia para aquele grupo familiar. Mães atípicas, eu tenho muitas mães atípicas no escritório que buscam a concessão do benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS, né, para filhos portadores que são pessoas com deficiência, né, seja intelectual, mental, física. Então essas pessoas são amparadas pela LOAS, que eles chamam que é a Lei Orgânica de Assistência Social. E essas pessoas vivem geralmente em situação de miserabilidade. Né? Então, assim, quando tu vê aquela criança tendo acesso a terapias ocupacionais que a mãe não podia pagar, mas agora com benefício, a mãe consegue custear aquele tratamento que a criança realmente, se o SUS, né, de fato agisse como deveria agir, esse benefício não seria tão essencial, mas hoje ele é indispensável. E quando tu consegue isso, te dá uma satisfação tão grande. E aí eu brinco com as pessoas, nem tudo é dinheiro, e assim como na política, nem tudo é só voto. Não é tudo que eu faço pensando no valor do contrato. Hoje, eu adoro quando eu pego uma pessoa que foi amiga da minha mãe de infância, que eu sei que ela me cuidava quando a mãe ia trabalhar, e eu almoçava lá e jantava, e essa pessoa vai lá e me procura hoje para fazer a aposentadoria dela, eu faço, termino todo o processo, Thiago, contra Deus, não me deve nada. Poxa, mas tu... Não tem controle. É uma retribuição pela nossa história. Isso vai além do valor que tu vai ganhar, tá? Porque assim, fica uma sensação de consegui retribuir minimamente com o meu trabalho para essa pessoa. Então, por vezes é tão satisfatório fazer um pro bono, por vezes é satisfatório, outras vezes, né, a gente não vive de filantropia também. Né? Então, assim, e as coisas boas, as coisas feitas de coração. Mas a mesma coisa é tu te propor a fazer algo pelo bem comum e as pessoas dizem, no mínimo ele quer voto. As pessoas atribuem a ti o que elas fariam talvez estivessem no teu lugar. Então, nem tudo é só voto. Às vezes, eu confesso que tem políticas públicas de alguns representantes aí da população que o cara faz, se vai refletir para ele ou não, os votos não interessam, mas tu conseguiu implementar aquela condição para melhorar a vida de alguém. Mas é que, claro, tu coloca o cara dentro da mesma vala comum. Vai lá tu no teu bairro, reúne os moradores assim, pessoal, agora eu vou começar a cobrar melhoria aqui. Vamos montar uma associação? Eu vou ser presidente. Eu vou lá na Câmara de Vereadores falar na cara daqueles vereadores o que eles têm que fazer para nós. Fazendo isso, gastando o teu tempo, tu poderia estar com a tua família, né? Vai ter uns 5, 6 que vão dizer, no mínimo tem cargo, no mínimo está ganhando alguma coisa. Vai ter esse julgamento, tu entende? Então assim, mas aí tu não pode te preocupar com isso. Aí veio o teu empoderamento. Porque tu sabe do teu potencial, tu sabe que diante daquelas pessoas tu tem poder de ir lá e talvez resolver a vida delas mesmo. Então tu não pode te preocupar se vão te criticar, se não vão, porque só recebe crítica quem desce da arquibancada para entrar em campo. Quem não toca na bola não erra nunca. E a maioria de quem critica é quem não desce pro campo, né? Exatamente. A grande maioria que critica não desce pro campo. Eduarda atua em que área? Ramo de direito de família. Explica um pouquinho. Divórcio, guarda, alimentos, pensão alimentícia, né? Então, tudo que envolve coisas que se incomodam, ela atua. Eu digo para ela, olha... Aquela área da diversidade que a gente citou seria no setor da Eduarda? Não, na verdade, nosso escritório não atua nessa área. Tá. Nosso escritório hoje é focado em direito de família e direito previdenciário. Direito previdenciário, para sintetizar, todos os benefícios vinculados à previdência social, previdência pública, seja regime próprio ou geral. Por exemplo, a Prefeitura de Pelotas tem o seu regime próprio de previdência, a Previpel. Mas quem não está vinculado à Previpel e está na iniciativa privada, está no regime geral, que é o INSS. Então, todos os benefícios que envolvem esses sistemas, nós atuamos. Depois, os benefícios assistenciais. Mais conhecido é o benefício de prestação continuada. Tá? E a Eduarda é tudo que envolve
o ramo de direito de família, né? Aí sim, divórcio consensual, litigioso, ação de guarda, regulamentação de visita, pensão alimentícia. Tem paciência com ela, então, porque eu tiro o chapéu, porque eu não sirvo para trabalhar nessa área, mas ela atua muito bem nesse ramo. E aquela área que a gente estava citando é em qual setor? Do nosso escritório nós não trabalhamos, mas seria mais voltado para o setor criminal. 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 Tá. Curioso explicar. Eu tenho vários colegas criminais que eu indico quando surgem demandas. Claro, porque Assim, que atuam muito bem nessa área, mas eu digo assim, eu sempre brinco, ovelha não é pra mato, né? Não adianta eu me aventurar em áreas que eu não atuo porque foge da minha expertise. e também tu vai entrar no campo pra tu quer vencer, tu quer... Não, e eu me dedico diariamente pro direito penitenciário. Se tu me dissesse agora, Thiago, mas eu sou tua amiga, faz aquela ação pra mim ali de acidente de trânsito. Puxa, não tem como eu parar todo o meu processo. Assim, eu só faço o carro verde, aí no meio tu diz assim, mas pinta o meu de vermelho. Aí eu vou ter que trocar toda a tinta, parar aqueles carros para pintar o teu de vermelho no meio da produção. Atrapalha aquilo que a gente se especializou em fazer, entende? Então, assim, hoje em dia, eu foco no direito previdenciário e me intitular advogado previdenciarista já é genérico. Porque dentro do direito previdenciário, tu tem o conhecimento inteiro, eu digo, tu tem que conhecer de tudo um pouco, mas se aprofundar em um dos segmentos do direito previdenciário. Tem advogado previdenciário que só trabalha com a aposentadoria do motorista e cobrador de ônibus. Mas vou levar para ele um benefício por incapacidade. Não, ele não faz. Mas isso está dentro do direito previdenciário. Não, mas ele é especialista só naquela área. Só aposentadoria especial, só benefício por incapacidade. Então, cada vez mais, a especialidade da especialidade está ganhando força. O previdenciarista hoje é o clínico geral, praticamente já. E antigamente eu diria, não, é o cara que faz civil, faz família, faz previdenciário, faz criminal, esse é o clínico geral. Não, o clínico geral já é o cara que diz que domina todo o direito previdenciário. Então, assim, cada vez mais tu busca, eu mesmo. Hoje, eu trabalho muito com planejamento previdenciário. É um serviço consultivo. A pessoa paga pelo conhecimento técnico de um parecer de investimento. Se vale a pena investir, se não vale, quanto vai ter de retorno, né? Se realmente ela não está dispersando dinheiro fora com a previdência, deixando de investir em outro segmento, né? Quanto ela vai ter de retorno. Hoje, o planejamento previdenciário é isso. A pessoa não me busca só quando ela vai se aposentar lá. Busca o serviço ao decorrer do tempo. Tu pode ter iniciado agora uma atividade de trabalho. Eu quero saber qual o regime tributário que eu me encaixo. Quanto eu tenho que pagar para o INSS, Thiago? Como é que eu faço? O que eu vou ter de retorno? Então, o planejamento previdenciário circulando nesse meio. Perfeito, perfeito. E agora uma pausa para o Thiago tomar uma aguinha também e para mim agradecer a presença de todos vocês nesta nossa estreia brilhante e também ao nosso parceiro de hoje e talvez ao longo desta temporada aqui na tela da TV Com, que é Noivas e Cias. Thiago, agora eu quero falar um pouco, agora vamos passar um pouco da área do ofício. Do ofício, vamos falar, enfim. Eu quero saber do Thiago, né, fora desse ofício, o Thiago pessoal, Thiago setor pessoal. Thiago pessoal, ser amigo do Thiago é difícil acesso? Tu é uma pessoa, em questões de amizade, assim, tu dá abertura, ou tu é uma pessoa... Tem pessoas que dizem assim, meus amigos eu carrego há muito tempo, porque eu não sou uma pessoa difícil, mas eu não dou abertura, né? Eu trato ali, mas enfim. Até posso citar um exemplo para deixar ele comentar. Um exemplo ligado a ele mesmo. Vou deixar ele... Vamos comprometer. Vai. Bom, assim, acho que ser amigo do Thiago é complicado, tá? Assim, eu sou uma pessoa, a Eduardo diz que eu sou irritante, porque a todo momento eu quero ficar falando com as pessoas, conversando. Então, assim, por exemplo, a gente está num hotel, de manhã, entra uma pessoa desconhecida no elevador e puxa o assunto. Aí ela diz, Thiago, mas eu não quero falar com ninguém. E eu tô lá perguntando do tempo. Que bom que tá calor hoje. Eu não sei o que. Então, assim, isso é um pouco natural. Não sei se é do signo do Sagitário. Mas, assim, a gente é bem comunicativo. Então, assim, eu tô a todo momento buscando novos caminhos, assim, novas amizades, tá? Mas eu sou um péssimo amigo quando o assunto é aquele amigo, assim, que tu toda hora vai na casa do cara. Presença. Eu tenho que me policiar com afiliado, eu tenho que me policiar com essas pessoas. Assim, meus amigos de infância, eu posso ficar um ano sem ver eles, mas a gente se vê super tranquilo e tudo certo e tal. Mas, assim, aquela pessoa que pensa assim, agora eu virei amigo do Thiago. Não, esse sábado ele vai lá em casa jantar, no outro vai na casa dele, né? Eu me canso rapidamente das pessoas, de estar sempre junto. Mas tu te cansa das pessoas ou não é o teu hábito? Mas eu não sei, assim, não sei te dizer. Não vou dizer assim, não é uma falta de empatia, mas eu digo assim, eu
parece que se eu começo a criar uma coisa de muito rotina, Depois tu enjoa eu preciso me afastar um pouquinho. pra sentir uma saudade, uma coisinha, uma não vontade sou, de assim, trocar com a não sou pessoa. aquela pessoa que... Isso até a relação com a minha mãe, assim, por exemplo, a relação da minha esposa com a mãe dela é uma relação muito mais próxima no sentido de se comunicar tudo do dia a dia. A minha mãe, por exemplo, ela fica sabendo 10% que ocorre no meu dia. Talvez acho que são mulheres. Mulheres às vezes é mais grude, é mais isso. Né? Mas assim, falo o básico. E com amizades é assim também. Se eu te ligar, é porque realmente é uma coisa assim importante. Eu não vou ficar te ligando toda hora, não vou ficar te mandando mensagem toda hora. Mas assim, no momento que eu te ligar, eu vou ser meio que cirúrgico, assim. Alice, eu tô precisando de tal coisa, não tem como me ajudar tal coisa. E se tu me ligar da mesma forma, eu vou parar o que eu tô fazendo pra te ajudar. Sim. Mas depois eu não vou ficar na tua volta, entende, assim. Eu também acho que algumas pessoas, até porque a gente sabe, algumas pessoas a gente conhece, né? Eu acho que também não acho de bom tom a gente pegar no celular e já sair ligando. Eu costumo perguntar. Em qual horário eu posso te ligar, né? E também dependendo da pessoa, eu sempre digo, eu preciso de 5 minutos. Ou eu já falo, bom, eu preciso te ligar e tu precisa me ligar com tempo, porque eu preciso do momento, né? Mas o assunto não é eu, óbvio, mas aqui no debate, eu sou meio enjoado, assim, com amizades, assim, até a gente tem uma pessoa em comum, né, que é mais próxima a mim, e eu não sou de cobrar, assim, mas eu sou assim, vamos supor, os 2 primeiros anos que eu sou amigo de uma pessoa, que é o ano que eu deixo, assim, de, pô, agora a pessoa é da minha vida mesmo, assim, sabe? Sim. Eu gosto de ter contato, assim, eu gosto de convidar pra tomar um café, eu gosto de eu mesmo que ainda tenho contato com meus pais, assim, de morar em casa, enfim, eu gosto de apresentar, eu gosto dessa coisa, assim, sabe? E aí quando a pessoa não é muito na minha volta, assim, eu fico assim, não dá muita bola. Mas claro, a gente tem que entender também que existe, mas é como tu falou, né? Tudo da rotina, né? Eu não sei explicar muito bem, mas eu sou assim, eu adoro pessoas. Eu adoro estar todos os dias me comunicando. Eu adoro lidar com o público. Isso é uma coisa que eu gosto, eu não faço isso com sacrifício nenhum. Só que é aquela coisa assim, eu tenho muito essa questão de pulverizar muito, entende? E aí ao mesmo tempo, quem faz isso também muitas vezes não se torna a preferência de ninguém. Porque naquele momento, todo mundo também começa a retribuir da mesma forma. A energia que tu deposita na terra, que te devolve. Sim. Né? Então assim, a pessoa sabe que vai poder contar comigo ali, mas talvez eu não vou ser uma opção lá, o cara vai convidar como padrinho. Pô, mas o Thiago é meio ausente, faz uns 6 meses que ele me ligou. Vou convidar a Alice, eu não vou convidar o Thiago. Sim, normal, normal. E eu não fico magoado. Eu já fico. Eu não fico. Eu não fico. Eu sou chato. Eu não fico. Mas assim, quem exige essa atenção e espera que eu terei essa mesma atenção, aí acho que fica um pouco chateado comigo. Flávio, nosso amigo em comum. Eu não ia citar nome, você vai citar. Eu estou citando. Flávio é meu amigo pessoal, tá? Flávio diz, Thiago, às vezes assim, eu vou lá e sento uma tarde inteira no teu escritório, não consigo falar contigo, porque é muito movimento, tá sempre cheio de gente. Mas ao mesmo tempo é assim, eu digo pra ele, cara, agora eu posso encontrar ele aleatoriamente, ficar uma tarde inteira com ele tomando café. Inclusive, já que ele citou nomes, rolou uma tensão aqui nos bastidores da TV bom quando o Thiago chegou, porque o Thiago é uma pessoa que é solicitada por outros veículos e ele não faz os outros veículos. Aí ele chegou aqui, rolou tensões, porque as pessoas cobraram, né? Aí eu falei, bom, gente, eu no camarim, todo camarim eu vou ficar, porque aí eu vou ler o que o Thiago tem razão. Mas, eu acho que são... Mas eu também sempre entendo nichos de pessoa, né? Porque a gente sabe, tem pessoas que só fazem faculdade ali, voltam pra casa, estudam de manhã, e tem pessoas que realmente são muito ocupadas, tem que dar atenção pra esposa, assim. E esse negócio que tu citou, eu sei que foi um exemplo, mas olha, eu te convidei pra jantar na minha casa. Não, jamais no outro final de semana eu vou querer jantar na tua. Mas claro, daqui uns 2, 3 meses eu vou esperar esse convite e nem na tua casa. Até tipo assim, se tu lembrar de mim, fulana, eu quero te apresentar tal coisa, vamos num restaurante, vamos numa coisa, uma lancheria. Isso talvez que eu vou esperar. E aí nesse quesito eu já sou meio chato, assim, porque eu acho assim, se eu dou atenção, eu também vou querer atenção. Mas claro, é pessoas, né, de pessoas também. E também tu é mais velho, né, às vezes também é outra vibe. Eu tô mais acelerado e tu tá mais exatamente, é fase da vida. A vida é ciclo. Assim, se hoje tu vai casar, tu vai olhar o ciclo de pessoas, tu vai dizer, esse aqui vai ser meu padrinho, esse aqui. Se eu te fizer a mesma pergunta daqui a um ano, já vão ser pessoas diferentes. Sim, com certeza. Então tem momentos da vida que aquela pessoa é indispensável. É uma pessoa que tu pensa assim, cara, eu quero viver sempre aqui colado com ela, porque é uma pessoa que me ajuda muito. Mas talvez foi para aquele momento. Não que a amizade não tenha peso, porque eu dou muito valor à amizade. Assim, eu adoro chegar num lugar e conhecer alguém. Adoro isso, assim. E aí tu sabe que muitas vezes tu ajudou aquela pessoa meio que diretamente, chega lá, a pessoa já se recepciona, só que ao mesmo tempo aquela pessoa foi muito importante naquele momento, te dá aquela nostalgia, mas hoje tu vê que ela foi para um caminho, tu foi para o outro,
E tá tudo certo, entende? Eu não vou cobrar dela que ela siga sendo... Sim. Tá, aí em relação à simpatia, tu sente que as pessoas confundem muito eu tenho um amigo que também é do nosso nicho, assim, pessoa pública, enfim, e ele fala que ele se retraiu um pouco relacionado à simpatia, porque diz que as pessoas tendem muitas vezes a confundir algumas coisas, né, do lado... Quando tu é uma pessoa muito solista, assim, no teu ambiente de trabalho, ou quando tu trabalha com muitas pessoas, as pessoas acham que, não digo nem questão de teor sexual, mas eu digo que as pessoas acham assim, fulano me trouxe um agrado, fulano já tá, ou, fulano desceu pra buscar um café e trouxe pra mim, fulano. E aí, esse meu amigo, ele até falou que ele disse que ele se retraiu nesse sentido. A gente tava conversando sobre uma coisa que aconteceu e ele me retraiu por causa disso. Porque eu sou uma pessoa que sou muito simpática, mas quando parte pra esse lado, eu já meio que já me pega no meu calo, porque eu acho que o dia que eu der liberdade, eu vou dar liberdade. Aí vai ficar extremamente claro, né? Eu não sei como que ia pra ti. Não, assim, até tranquilo, assim, até vou te dizer que hoje, assim, principalmente no nosso ambiente de trabalho, assim, lá o nosso escritório, ele até é bem mesclado, assim, né, homens e mulheres, assim, que trabalham conosco. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com mulheres, assim, no sentido de que eu acho, né, que se tem uma organização muito maior, realmente a capacidade das mulheres, elas conseguem fazer muito mais coisas ao mesmo tempo do que nós. Entendeu? Então, assim, eu gosto, né, já tive uma época que trabalhei muito só com homens, mas, assim, eu acho que se tu não tem um equilíbrio no ambiente, acaba tu deixando, vamos dizer, extrapolar demais algumas coisas. Ou fica muito só na brincadeira, então, assim, hoje, lá particularmente, assim, a gente se trata, a gente diz, a família cursa de advocacia. Entendeu? Então, a pessoa entrou pro nosso grupo, um por todos por um. Porque eu digo assim, cara, não tem essa história assim, ter um erro, foi a Alicia que errou. Não, eu e o Eduardo estamos à frente daquela responsabilidade. Então, quem absorve o impacto é nós. Atualmente, vocês são os chefes, cabeças da empresa. Absorve o impacto, tu entende? E não tem essa história no momento do acerto, a glória é nossa, no momento do erro, é aquele ali o culpado. Entende? Então, assim, a gente tenta trazer as pessoas para o nosso ambiente familiar. Então, a gente faz muito happy hour, a gente marca jantas, às vezes na casa de cada um, porque eu acho que a gente convive 8 horas do nosso dia com aquelas pessoas. Muitas vezes mais do que com a família. Então, tem que ser um ambiente, mas não pode ter amizade. Tem que ter. Tem que ter, tu entende? Eu acho assim, tem que se ter, né, o respeito, né, porque eu sempre digo assim... Hoje, né, a gente tem que tomar muito cuidado com as questões do dia a dia, assim, da pessoa, daqui a pouco, esse teu amigo muito simpático, a pessoa entender que está sendo assediada, o cara está me trazendo um café, para uma outra pessoa para ser um agrado, mas para ela, como é que ele me trouxe um café? Entende? Então, assim, uma coisa, né, que é difícil de tu hoje ter esse equilíbrio, assim, mas eu acho que a partir do momento que tu cria uma relação, um vínculo, eu sempre digo, numa empresa o mais importante é ter senso de pertencimento. A pessoa tem que sentir parte daquele processo, daquele negócio. A opinião dela é irrelevante porque ela é secretária. Não. Ela está nos setores mais importantes do escritório, ali de frente. Um setor que tem visão ampla, né? Porque de tudo. Ela está ali escutando o que o cliente está reclamando antes de subir. Amém. Lá na minha frente não tem coragem de falar. Mas ali ele está dizendo, a doutora marcou, está 1 hora atrasada. Assim, ela vai me cantar a pedra depois dele. Ela na sala, a porta fechada. Estou lá quietinho, na minha frente a pessoa não vai falar isso, mas para ela vai ouvir. Então, assim, nós somos um grupo e o senso de pertencimento, ele é muito importante dentro de um grupo. Entende? Então, assim, eu acho que tu ter um canto do café numa empresa é extremamente importante, porque naquele ambiente de pressão tu tem que sair dali e falar do Chavante, do Pelotas, falar da festa que foi no final de semana, tu entende? Trocar. Ainda mais num ramo como a da Eduarda, que é muito... Muito tenso. Exatamente. O meu é bem mais leve, é muito tenso. Exatamente. Então, assim, hoje eu, ao meu ver, assim, eu não tenho problema com isso, tá? Mas, claro, aí é caso de caso, né? A gente sabe que... A gente já saiu dessa parte, mas agora só... o pessoal que quiser encontrar o negócio de vocês, acessa o Instagram, Instagram, nós estamos, né, tanto no TikTok, no YouTube. Existe uma página da empresa. Existe uma página da empresa. Claro, hoje em dia, Alice, assim, né, nós temos uma restrição muito grande com relação à forma de divulgação do nosso serviço jurídico. Por exemplo, eu não posso gravar um vídeo na internet tratando de um tema que envolve direito previdenciário
e demonstrando resultados positivos para as pessoas. Eu não posso pegar uma sentença de processo e dizer eu ganhei essa ação, vocês têm que me procurar porque eu sou bom. Isso é crime, isso fere o código de ética e eu posso ser punido pela instituição agora a qual eu escolhi. Então, meus vídeos têm que ser sempre, né, de modo, vamos dizer assim, educativo, eu tenho que trazer informação, mas sempre deixar a pessoa com uma liberdade de ela procurar um advogado da confiança dela. Então, assim, hoje em dia, mas tu não pode botar uma propaganda do teu escritório aqui num time de futebol que vocês nos ajudam? Não posso. Tu não pode deixar teu cartão no estabelecimento comercial aqui em cima do balcão? Não posso. Tu não pode ir para um programa de TV e ficar divulgando teu escritório? Não posso. Mas, claro, a pessoa tem o livre de procurar o advogado que precisar, né? Hoje em dia, a rede social é para isso, né? É fácil. Eu acho necessário na tua rede pessoal. Exatamente. Então, assim, mas isso agora falando de uma questão institucional, assim, eu acho que a nossa instituição ainda tem que avançar muito mais, porque eu não vejo problema nisso, sinceramente. Entende? Eu acho que isso, na verdade, traz uma isonomia maior, porque tu pensa bem assim, que tu não tem ninguém da tua família que é do ramo do direito, nem sei se eu estou dando um exemplo, mas tu não tem ninguém da tua família do ramo do direito, aí tu vai entrar no mercado que tu vai competir com o Thiago, que está há 30 anos na advocacia previdenciária, o Thiago injeta muito dinheiro, né? E tu não vai poder fazer a tua propaganda lá na tua rede social, porque tu vai te comunicar com o teu público, né? Porque eu paro da premissa que todos os dias tu tem que falar o que tu faz. Por exemplo, tu me chamou para me entrevistar, mas minimamente tu já sabia que eu trabalhava com previdência, porque politicamente eu fico falando daquilo ali. Previdenciário. Uma hora vai surgir um problema de previdenciário, mas o Thiago realmente ele toca nesse assunto todo o tempo, eu vou dar uma chance, vou perguntar para o Thiago. E aí tu vai te tornando opção para as pessoas, mas tu vai te tornando opção para as pessoas da tua família, para os teus amigos dos amigos, depois tu vai te apresentando para a comunidade. Entende? Mas eu acho que a rede social, ela vem com uma sensação de democratizar mais isso. Porque aí tu dá chance para aquela pessoa que também está iniciando poder fazer a propaganda dela. Tu entende? Claro, né? Não é aquela coisa desenfreada, levando uma falsa expectativa de ganho econômico, mas ao mesmo tempo tu poder levar essa informação pelo menos para aquele ciclo de pessoas que te conhecem. Então nesse ponto eu sempre digo assim, eu acho que isso, a nossa profissão carece ainda de alguns reparos, assim, de tu poder divulgar de uma forma mais ampla o teu serviço. Senão fica só o poder na mão do rei. Perfeito. Thiago, a Amália é a tua primeira filha? Primeira e única. Tem meses ainda, né? 7 meses. 7 meses, meu Deus do céu. Ser pai foi uma das tuas melhores... A melhor escolha da tua vida? A melhor escolha da minha vida. Eu sempre tive muito sonho de ser pai. Só que eu não imaginava a sensação que era. A Amália foi planejada ou foi? Foi planejada. Ela, na verdade, assim, veio... Tudo... Às vezes a gente acha que está preparado e não está, né? Acho que quando nasce uma filha, nasce um pai e uma mãe junto. Porque nasce, assim, uma responsabilidade que pensa assim, nossa, é um projeto que se concretizou, tá aqui, eu sou pai e eu não posso errar. Entende? Assim, tu não dorme, tu vai ver se a pessoa está respirando, se não está, se está se alimentando. Pai de primeira viagem. Então, assim, a Amália, quando ela chegou, ela de fato, assim, nos envolveu dentro daquele momento, assim, que hoje eu já nem consigo imaginar como seria a nossa vida sem ela, entende? Então, assim, hoje a gente viveu muito tempo, eu e o Eduardo, aproveitamos a nossa vida nós dois, mas hoje, assim, não tem como tu pensar como seria a vida sem a Amália. Não tem, ela é incrível, assim. Incrível. Mas deixa eu te falar, Thiago, vocês planejam ter mais filhos ainda? Alguma coisa? Sim, tá. E agora, não pesando o assunto, mas já falando de responsabilidades, a gente vive num mundo onde a gente citei aquele exemplo ali, enfim, a gente citou falando de várias coisas, até pelo nicho de vocês. E como que tu sente a tua responsabilidade, né, de saber que tanto tu quanto o Eduardo, vocês estão educando uma criança para o mundo, né? Porque a gente sempre acha que é normal, né, e tem pais que não têm essa visão, mas a gente cria, eu digo eu não, porque eu não tenho filhos, mas eu digo quem tem, cria-se os filhos para o mundo, né? Tu prepara eles para ser, né, o que for, enfim, e essa base em casa é que comanda, né? Como que tu sente, vocês conversam sobre isso, a responsabilidade, né? Ou vocês não pensam ainda sobre isso, porque a Amália é muito nova, né? A responsabilidade de ver que vocês
estão, né, é um projeto que vocês estão entregando para o mundo e que talvez também não vai seguir a linha de raciocínio de vocês, que talvez a gente tenha que pensar em tudo, né? Sim. Não vai seguir a linha, não vai seguir o teor, mas é o bibelô, é a relíquia, é a filha de vocês, né? E vai ser sempre mais especial que todos, porque foi a primeira. Exatamente. É uma preocupação que a gente tem, sim, tá? Primeiro, assim, acho que a criação de um filho é tu botar duas pessoas com concepções de vida diferentes, costumes diferentes, dentro da mesma casa e tu formar, trazer disso um plano de vida para tua filha, assim, até no momento de tomar decisões. A Eduarda tem, né, vários gatilhos da infância dela relacionados à maneira que ela foi criada e eu da mesma forma, né? Então, assim, eu, principalmente, que fui criado com meus pais separados, né, eu sempre penso assim, eu fico pensando a todo momento, que tipo de pai eu quero ser para a Mari? Né? Então eu me cobro muito na função de ser pai e a tomada de decisões, como eu vou agir quando a Amália tiver uma mãe, quando a Amália não quiser fazer tal coisa, quando a Amália, né? Porque assim, educar uma criança é muito complexo. É muito complexo. Não botar o coração sempre na frente, né? É muito complexo, assim, eu digo assim, hoje eu e o Eduardo, a gente parte da premissa que nenhum tira a autoridade do outro, assim, no sentido, mas ao mesmo tempo a gente não pode se deixar tomar pela emoção, né? Então, assim, eu tenho muito medo do futuro, tenho muito medo, né, de como nós vamos preparar ela para a vida, mas eu acho que enquanto ela tiver essa concepção de família, né, enquanto ela realmente a gente conseguir preservar ela no ambiente de ainda conseguir enxergar um mundo colorido para ela, né, que mais tardiamente possível a gente consiga expor ela a problemas, porque assim, hoje está tudo muito precoce. A minha filha começou a gatear com 7 meses, uma vitória, virou uma competição entre os pais. O meu já fala papai, o meu já fala mamãe, a minha já lê com 2 anos. Não, vai no tempo dela. A Mari vai ser o que ela quiser ser. Se ela olhar para o direito e dizer assim, nunca vou ser advogada, tá tudo certo. Vou contrariar. Tá tudo certo, ela vai ser o que ela quiser ser, ela vai ter a opção sexual que ela quiser ter, ela vai fazer o que ela quiser da vida dela, entende? Agora, a gente tem que trazer para ela, né, sempre nortear ela de que toda escolha tem uma consequência. Né? Então, assim, a maneira que ela vai exportar para as pessoas. Né? Porque não só eu quero que trate bem a minha filha, mas eu quero que minha filha aprenda a tratar bem as pessoas, com respeito, entende? Então, isso é que a gente teme muitas vezes, né? Assim, bom, não só como vão agir com a minha filha, mas como minha filha vai agir, né, diante de determinada situação. Então, eu e a Eduarda, a todo momento, assim, a gente tenta trazer isso para dentro da criação da Mari. Ela tem 7 meses, Thiago, ela compreende muita coisa. Certo? Não, as crianças... Dá um exemplo. Teve um dia que eu não fui, eu cheguei em casa muito tarde, não consegui almoçar, e ela passou o resto da tarde sem dar um sorriso, sem olhar para mim magoada. Tá, então não conseguiu almoçar, mas posso... Que naquele momento eu não estava lá. E a Eduarda olhava e dava risada. Tá vendo? Tua filha tá te ignorando. E eu dizia, cara, como assim? Não, isso é... Ela dorme com um dedinho assim segurando a minha mão, o dedinho assim segurando a mão da outra. de vocês. Dorme. Mas tem que acostumar desde pequenininho no quarto dela, senão ela vai dormir depois. Isso é um segundo problema. Primeiro ela vai dormir no nosso meio enquanto ela puder. A gente dorme a noite inteira. Ela dorme à noite e acorda 9 da manhã. Então eu digo assim, eu não vou sofrer antecipadamente por coisas que tu vê. Não, a gente sabe que na prática isso é verdade, não estamos tirando isso, realmente claro. Mas aí, são coisas boas, são momentos bons ali, que a gente sempre vai se privar desses momentos por coisa... Não vai ser uma coisa que não seja saudável, depois ela não querer sair da cama de vocês, é uma pendenga que depois vocês aguentem. Segundo Mas, momento. exatamente. Thiago, aqui infelizmente estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista. Eu sigo agradecendo a todo mundo que esteve conosco até agora. Um prazer imenso estar aqui de volta e com esse cara bacana demais. E Thiago, aqui no Papo que Empodera, né? Tanto no modo de podcast agora, num programa que tu que vai trilhar, né? Porque tu é o primeiro, tu que vai dizer pra quem vem aí como é que é. Responsabilidade. A gente não acaba sem um bate-bola, né? Perfeito. Que é bate-bola, jogo rápido, uma pergunta e apenas uma palavra. Tá. É isso? É isso. Depois te passo a palavra, tuas considerações e enfim. Vamos lá? Até vamos olhar a palavra, né? Porque, né? Advogado, Eu também. dá um nome. Agora eu me preocupei. Thiago, uma realização. Bom, a minha filha. Um medo. De o que o futuro reserva para ela. Pobreza de espírito pra mim é...
Falta de fé. Fui muito feliz quando? Recomecei minha vida. Religião. Hoje eu acredito muito nas religiões de matriz africana e eu acho que religião para mim é a base de tudo, é a harmonia na minha vida. Tenho profundo respeito por? Olha, por todas as pessoas que me ajudaram até chegar aqui, eu não cheguei sozinho. Viver é? Aproveitar cada momento, não como se fosse o último, mas da melhor maneira possível, né? Dentro das escolhas que a gente tem, errando ou acertando, a gente, na verdade, tem que ter convicção de que aproveitar o tempo é o mais importante de tudo. Felicidade. É estar com a minha família. Me resuma Thiago Rodrigues em uma palavra. Aventureiro. Achei que ninguém pensou em pode pensar, que todo mundo pensa, mas sem dúvida ele não vai pensar. Thiago, antes de passar a palavra, eu quero te agradecer imensamente pelo convite, principalmente porque eu já fiquei sabendo aqui dos bastidores que ele é difícil acesso e aqui foi super tranquilo. E eu quero te agradecer imensamente, foi um prazer imenso. Eu quero dizer que eu acho que eu acredito muito na força do destino, até por eu estar aqui hoje, né, apresentando, eu creio que foi uma força do destino e eu acho que era pra ser tu o meu primeiro convidado, né, porque a gente não tinha muita intimidade, né, até eu tenho intimidade com um amigo do Thiago, que já deu entrevista pra mim, e então eu me senti extremamente à vontade para convidar o Thiago para vir gravar comigo, que não seria no primeiro momento uma entrevista oficial, mas óbvio, né, a partir do momento que eu te chamei, tu ia vir 2 vezes, né, aí depois tu que lutasse para conseguir a próxima agenda. Não tem problema. E as forças do destino, né, ocasionaram tudo para o Thiago ser o meu primeiro entrevistado desse novo momento, no qual eu estou muito feliz, muito grata. Já antes de passar a palavra para ele, eu agradeço a todo mundo que está aqui comigo, agradeço a recepção dos meus colegas aqui de trabalho e espero que seja uma parceria, né, aqui na tela da TV Com de longo e prósperos anos. E é isso, muito obrigado mais uma vez, foi um prazer imenso te receber, eu te admiro e tenho certeza que vou te ver brilhar muito ainda e fazer filhos belíssimos e fofo que nem a Amália. A palavra é tua. Muito obrigado, Alice, é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, então, principalmente nesse projeto piloto aqui, que já é sucesso, né, tu tens aí de fato um apelo popular muito grande, porque tu és uma mulher empoderada, né, tu és hoje uma pessoa que traz uma força para muitas pessoas que estão te assistindo e com certeza quem está nos assistindo de casa aqui sempre leva uma mensagem dessa conversa, né? Tu traz uma leveza para esse ambiente falando de temas mais polêmicos que hoje, como eu te disse, é muita tolerância, pouca empatia porque as pessoas não estão abertas a conversar sobre determinadas questões com medo de cancelamentos, com medo de se expor, com medo de como serão julgadas. Então acho muito importante esse teu espaço aqui, porque isso aqui realmente leva uma mensagem muito importante que muitas vezes pode refletir assim, pode ser virada de chave na vida de uma pessoa, tá? Nossa relação, como eu te disse, é uma relação com certeza, daqui para frente tu pode contar comigo pro que for, e eu tenho assim uma convicção muito grande que a nossa vida é construída, né, pelas relações que nós vamos formando ao longo do tempo. Nada a gente faz sozinho. Para nascer a gente precisa de alguém, para morrer a gente precisa de alguém. Então eu digo assim, dizer que eu alcancei, eu sou bom, na verdade eu acho que a gente tem que acreditar na nossa capacidade, mas a gente tem que ter plena convicção de que por trás daquela estrutura muitos braços te ajudaram, né? Então assim, hoje lá no nosso escritório nós somos satisfeitos profissionalmente, com o pessoal somos, mas sem a nossa equipe não seria nada. Então, assim, tudo é parte de um processo, nós somos um fragmento, né? Que muitas vezes, como tudo na vida, a gente tem aquele que se expõe mais, está na linha de frente do negócio, mas muitas vezes aquela peça que realmente faz toda a engrenagem funcionar está ali nos bastidores e não é reconhecida, né? Então, assim, eu acho que aqui a TV Com, ela proporciona isso, ela tem, né, excelentes quadros aqui, eu não tenho dúvidas de que o teu programa vai ser sempre um avanço muito importante para a comunidade, porque tu traz pautas importantes, pautas locais, questões, discussões nacionais, e a gente tem que estar aberto para isso, né? Então eu te agradeço muito mais uma vez pelo convite, estou à disposição,
A Alicia vai deixar aqui nas redes sociais também. Quem quiser passar me seguir no Instagram lá, eu gravo alguns conteúdos, né? Também podem enjoar de mim, não tem problema. Mas eu gravo. Mas faz parte, assim, eu acho que a gente vai fazendo essa troca e acho que sempre, né, não é nada que eu não saiba tão pouco eu não posso ensinar e também que eu saiba muito que eu não posso aprender nada. Eu sempre digo, eu aprendo mais com os meus clientes do que eu ensino para eles. Mas estou ali como uma ferramenta para buscar uma solução. Obrigado, a voz maior é tua, mas a troca sempre acontece. É um prazer, o prazer é todo meu. Gente, encerramos essa nossa noite. Foi um prazer imenso estar conectado com você, que já nos acompanhava e que agora está chegando para nos acompanhar nesta nova empreitada. Beijo grande, beijo para nossa apoiadora do programa de hoje, a loja Noivas e Cias, vai ficar aqui embaixo para vocês saberem e acompanhar. E também quero agradecer ao pessoal aqui da TV Com pela recepção e é um prazer imenso estar aqui na tela da TV. Beijo grande e uma boa noite.